Ele criou e coordenou o maior programa de empreendedorismo para adultos da América Latina. Ele participou da criação de uma empresa que hoje vale bilhões de reais. Que eu entendi que eu precisava de ajuda. Hoje em dia você tropeça na rua, sai um mentor do bueiro pra te vender alguma coisa. Quando você se entrega num projeto de empreender, você tá começando a ficar pronto pra de fato empreender. Focado em voltar pro Brasil e melhorar nosso cenário empreendedor, né? Tipo assim, eu viro pras pessoas e falo assim, cara, eu tenho certeza absoluta que eu consigo te ajudar. Mais um episódio do podcast da Atlas e a gente tá aqui com uma pessoa hoje sensacional, extraordinária. Sensacional. O nosso convidado de hoje, ele é um empreendedor, que ele tá no mundo das startups brasileiras há alguns anos. Ele estudou na Berkeley, que é a maior faculdade de empreendedorismo que forma empreendedores do mundo. Ele criou e coordenou o maior programa de empreendedorismo para adultos da América Latina. Ele participou da criação de uma empresa que hoje vale bilhões, repito, bilhões de reais. E se tornou uma grande autoridade no mundo das fintechs. Atualmente ele está mentorando e ajudando empreendedores pelo mundo todo. Edu Camargo! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo! Obrigado por me receberem aqui. Fora as muitas risadas, né? Papo. Que a gente já teve aqui, vamos pro Mas papo isso bom fica agora. pro... Exato. A gente quase não conseguiu começar o podcast porque a gente estava dando risada. Não, a gente acabou criando uma amizade no final do dia, né? Acho que Graças isso... a Deus. Eu acho a melhor relação que existe, né, entre profissional, uma relação, primeiro começa com confiança, mas que evolui para amizade. Acho que no final do dia, essas são as relações profissionais que vale a pena a gente manter. A gente já virou amigo aqui, já provamos o famoso hambúrguer, tá super aprovado. Hambúrguer do Jacob. Exato. Edu, mas eu já vou puxar, dá uma contextualizada aqui que é essa empresa de bilhões aí. Não, legal. Foi a primeira... Bom, um pouco da minha história, rapidinho até chegar nela, né? Uhum. Eu sou graduado pela FGV em administração. Eu queria muito trabalhar com startup naquela época. Lá me formei em 2011. Só que o ambiente de startup era muito restrito, né? Tinha pouca empresa. Era mato, né, Edu? Era muito, assim. Você tinha algumas empresas que faziam venture capital, os fundos. Tinha muito private equity, porque o private equity era muito famoso fora do Brasil. Mas venture capital aqui se devia ter 6, 7 gestoras. E eu trabalhava dentro da faculdade fazendo o censo da indústria de venture capital. Então a gente levantou, a indústria na época tinha 39 bilhões de capital comprometido, acho que hoje é mais de 10 vezes esse valor, né? E eu queria muito trabalhar com isso. Aqui não tinha startup, não tinha tipo as contabilizéis da vida, não tinha o Nubank, não tinha nada disso, né? Era 2011. E aí eu fui trabalhar com venture capital, que eu tinha vontade de trabalhar. Trabalhei durante 3 anos mais ou menos em venture capital, do outro lado da mesa. E aí eu já queria meio que sair, porque assim, uma coisa ruim de trabalhar em Venture Capital é que você lida com tanta startup, tanta história legal de empreendedor, que você fala, meu, esse lado da mesa é muito mais chato do que talvez o outro lado da mesa, assim. Eu via muito empreendedor feliz pra caramba, tocando negócio, a empresa crescendo. Óbvio, difícil pra caramba, estresse pra caramba. Normal. Mas eu queria estar daquele lado, parecia ser o lado mais divertido da mesa, né? E aí eu conheci 2 empreendedores americanos, o José Stella e o Rafael Somoza, que são 2 empreendedores incríveis. Eles estavam no segundo negócio deles já. Eles são professores de Stanford, inclusive. Eles são, tipo, autoridades no mundo de startup. E eu falei, olha, ao invés de eu cair de cabeça no mundo do empreendedorismo agora e de abrir minha própria empresa, que era um sonho que eu sempre tive, eu vou trabalhar com esses 2 caras. E aí eu entrei, como o meu background era muito financeiro, entrei para tocar a parte financeira. Depois entrei para novos negócios. A gente expandiu a operação para México, Colômbia. Ele já tinha uma operação em Porto Rico também. E aí, quando eu saio de lá, que aí foi para estudar em Berkeley, que nem se comentou, a gente acabou de levantar $100 milhões com a Accel Partners, que é um dos maiores fundos de venture capital do mundo. E hoje a empresa já estava nesse caminho e hoje ela já é uma empresa que vale bilhões de reais, é uma das maiores empresas em infraestrutura em telecom. Então foi uma escola, assim, foi assim, aprendi talvez com os 2 maiores empreendedores que eu já conheci na minha vida, né, falando de referências já. Eles são duas das grandes referências que eu tenho na minha vida, né, de empreendedores. E eu consegui aprender do lado deles, trabalhava diretamente com os 2, em como crescer uma empresa, como montar cultura, como pensar em estratégia, e como traduzir muito do que eu manjava da parte financeira para uma parte financeira útil. Porque no final do dia, quando você toca uma empresa, você olha para indicadores e questões financeiras muito diferentes de quando você está num fundo, né, olhando para investir. Então eles me ensinaram essa parte muito prática de tocar um negócio. Então, eu acho que foi uma grande preparação. E aí quando eu vou para Berkeley, eu nado no empreendedorismo real, assim, de fato, né? Eu vou conhecer o Vale do Silício, vou conhecer de fato o que é empreender lá fora do Brasil. E aí meu sonho sempre foi depois voltar para o Brasil e fazer impacto positivo aqui. Então eu tô nesse projeto
de ajudar o empreendedorismo brasileiro há muito tempo, né? Eu tô, acho que desde 2008, 2007, quando eu entrei lá no MBA, focado em voltar para o Brasil e melhorar nosso cenário empreendedor, né? Então, eu voltei para criar minha empresa, né, de fund de fintech, né, de fund de pequenas e médias empresas, e tô desde lá ajudando o empreendedorismo local. Então, é um projeto de longo prazo aqui que culmina em mentorar, em ajudar, em fazer advisory para pessoas que querem empreender, né? Legal. Uma coisa que eu sempre gostei muito desde que a gente se conheceu é que você é empreendedor raizão. Você conta essa história, você passou por tudo antes de pegar e ajudar outras pessoas. E até dando uma contextualizada, eu comentei que hoje você ajuda muitos empreendedores com mentorias e guia essas pessoas no mundo do empreendedorismo. Mas como é que funciona isso hoje? E o que é um mentor para você hoje? Eu sempre tratei de uma forma não profissional, né, o que seria essa mentoria, né? Eu tratava de uma forma muito... Por ter passado exatamente pelo que você falou nessa parte raiz, assim, eu sou o empreendedor que, antes de abrir o restaurante, foi ser garçom, né? Então, antes de eu ir abrir o meu negócio, eu fui ser humilde bastante de sentar do lado de gente que já empreendia para aprender, para absorver, né, o que eles tinham para ensinar. Eu sempre fui muito humilde em relação a isso. Eu entendia que eles tinham muita coisa para ensinar e eu precisava aprender, eu precisava estar nesse meio, né? Então, e aí depois eu fui estudar fora na faculdade que nem você comentou, que mais forma hoje empreendedores no mundo, que é a UC Berkeley. Fui ter aula com o Steve Blank, né? A minha startup nasceu no final do dia disso também, né? Então foi um exercício muito de humildade em que eu procurei ajuda. Então eu parti do momento em que eu entendi que eu precisava de ajuda. E eu percebi que essa ajuda custava dinheiro, né? E custava dinheiro no sentido de que ou era eu trabalhando por uma empresa e eventualmente eu ganhava menos do que eu ia poder ganhar no mercado, porque eu estava numa startup, ou foi pagando um curso caríssimo, com o dólar a 3 e pouco, 2 anos de curso lá em UC Berkeley, para aprender sobre empreendedorismo e para aprender sobre Steve Blank. Então, assim, eu acho que parte do que eu quis montar, né, ou ajudar as pessoas com essa mentoria, era oferecer essa ajuda que eu tive, e que para mim foi muito mais cara e muito mais demorada. E eu não queria entrar nesse lugar de mentorar as pessoas informalmente, assim, tipo, vamos tomar um café. Dar umas dicas. Tem um amigo meu que brinca que fala assim, o Edu é o almoço mais caro aqui da Link. Porque ele fala que é um almoço disputado, no sentido das pessoas quererem conversar e trocar ideia. E no final do dia, acho que porque eu me entrego muito nesse 1 hora de almoço. E eu falei, cara, se eu tô me entregando muito e eu tô tentando ajudar bastante gente, e isso é algo gostoso pra mim, né? É o famoso, eu faria de graça. Mas no final do dia, eu sinto que quando eu profissionalizo um pouco isso e eu crio um programa, eu consigo criar estrutura, eu consigo criar um método, eu consigo criar uma forma de que eu tenho certeza de que vai ajudar todo mundo. Eu tenho certeza de que eu passei por tanta coisa que me permite transformar tudo isso num método, transformar numa forma paleável das pessoas aprenderem e oferecer isso. E eu acho que quando você formaliza e você faz uma mentoria e você literalmente cobra por isso, do outro lado você tem o comprometimento da pessoa. A pessoa tem até mais resultado no final, né? Com certeza, porque ela fica na cabeça dela falando, não, eu fiz um investimento aqui. É uma coisa que eu preciso remunerar de alguma forma, eu preciso ter retorno, né? E eu brinco que assim, o retorno pode ser você inclusive ter economizado uma grana de não abrir a tua empresa. Saúde mental, né? Saúde de relacionamentos, né? Com cônjuges. E eu acho que assim, no final do dia você aprende a andar de bicicleta. Se você vai querer andar de bicicleta ou não, ou se você vai ir de moto pro trabalho e vai andar de bicicleta uma vez a cada 6 meses, você aprendeu. Quando você quiser andar de bicicleta de novo, você já sabe. Então, pra mim, foi uma coisa que eu já fazia naturalmente, que eu já fazia sem... Porque eu falei, eu faria de graça, assim, era almoço, eu saía pra almoçar com a galera. Mas eu falei, gente, deixa eu criar uma estrutura, primeiro pra ter uma coisa que garante resultado, né, que é um método que não é mais eu conversando com você no almoço, porque assim, eu vou mudar a tua vida nessa 1 hora de almoço. Mas eu quero mudar a tua vida durante 6 meses, durante 1 ano, durante o tempo em que a gente estiver trabalhando junto, né? E eu acho que quando a pessoa participa de um programa desse, ela entra numa mentoria, e às vezes eu nem chamo tanto de mentoria, porque é quase como um programa mesmo. A pessoa está se formando como empreendedor. Eu acho que ela se dedica mais. E ela tem uma sensação de que ela precisa entregar algo de volta, fica algo sério. Não fica aquele almocinho de quarta-feira para conversar com um empreendedor. Fica, não, eu estou me entregando para esse projeto. Eu acho que para a tua cabeça, quando você se entrega num projeto de empreender, você está começando a ficar pronto para de fato empreender. Então existe, a gente talvez possa falar um pouco aqui de mindset de empreendedor. Você vai começando a criar esse mindset e vai começando a ficar algo sério na tua vida. Não é mais um side project, é o seu main project e o seu trabalho vai virando o seu side project. Você vai pensando, meu trabalho é como eu financio
o meu sonho de empreender. Exato. Não, muito bom. E aí tem uma coisa que você falou que me pegou um pouco aqui, que é mentoria. Às vezes eu nem chamo de mentoria, às vezes eu chamo de programa. E aí eu sinto, assim, que existe um pouco essa banalização do termo mentoria que está acontecendo por muita gente trazer esse termo para coisas que não são mentoria. Qual que é a sua opinião sobre isso, assim, no geral? Hoje em dia você tropeça na rua que sai um mentor do bueiro para te vender alguma coisa. E eu acho isso muito... É muito sacana fazer esse tipo de coisa, porque no final do dia é tão difícil a jornada. Eu contei pra vocês. Eu ralei muito pra conseguir montar minha empresa, e quando eu tava com a minha empresa, eu ralei muito. Cara, você pagar boleto, você pagar DARF. O dia que chega a primeira DARF pra você pagar, e quem não sabe o que é DARF, se entrega ao empreendedorismo pra você aprender o que é uma DARF. Pergunta pro seu mentor se ele sabe o que é uma DARF. É tão difícil essa jornada, e eu tenho tanta coisa pra falar sobre a jornada, pra ensinar, pra ajudar as pessoas, e de uma vontade legítima de ajudar, sabe? Uma vontade genuína, porque eu sei o quão difícil é. Eu estou escrevendo um livro exatamente para falar sobre isso, para falar sobre os dias difíceis do empreendedorismo e quanta coisa você abre mão nessa jornada. Que me deixa muito chateado quando eu vejo pessoas que não têm nada dessa experiência vendendo mentoria e falando sobre empreendedorismo só porque eles sabem e se sentem muito à vontade de se colocar num palco e de falar sobre uma coisa que eles nunca fizeram com uma cara, assim, poker face total. Eles estão vendendo um negócio que eles nunca fizeram na vida e nem sabem como fazer. E eles falam que, por exemplo, empreendedorismo é sobre quem acorda cedo. Se fosse verdade, minha filha era uma baita empreendedora. Porque 6 da manhã ela já tá lá trabalhando lá, tá? Já brincando. Ou falam que empreendedorismo é sobre quem quer mais. Você acha que todo mundo que deu errado não queria tanto quanto os que queriam? Não é sobre querer mais. Tem método, tem forma de fazer. E você só aprende isso depois que você faz, de fato. Então, eu acho que é um desserviço. Eu acho que, inclusive, pessoas que já têm experiência e estão fazendo mentoria com isso sofrem, porque muita gente banaliza essa palavra e mentoria virou uma coisa que qualquer pessoa sabe fazer e pode fazer. E, infelizmente, hoje, no Brasil, as pessoas ainda preferem um bom vendedor do que um bom profissional, né, com conteúdo. Mas eu acho que a gente está mudando isso. Eu acho que também é a nossa função, pessoas que têm capacidade de falar sobre o assunto, de ensinar, eu acho que a gente está mudando o mercado. A gente está conseguindo aos poucos mostrar, separar o joio do trigo, separar a pessoa que é só um bom vendedor de uma pessoa que é um bom mentor e que está melhorando em se vender, que é um pouco, né, do que a gente vem trabalhando aqui. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é genial nesse sentido, porque vocês não pegam uma pessoa que não tem conteúdo e ajudam. Vocês pegam uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de disseminar o conhecimento. É um conhecimento que precisa ser disseminado, mas por natureza a gente não é treinado a se vender. A gente se sente meio que é falso, né? Mas eu vou ter que me vender. Mas, cara, real, eu posso te ajudar. Tipo assim, eu viro pras pessoas e falo assim, cara, eu tenho certeza absoluta que eu consigo te ajudar. Só que eu fico naquela de, putz, como é que eu vou me vender? Mas você se sente meio, né? Eu não sei como é. Tem essa trava, um impostor, né? Você se sente um pouco assim. Por quê? Porque tem gente que não é de verdade e tá se vendendo. E aí você fica meio que se sentindo um pouco essas pessoas às vezes. Então eu acho que é um baita desserviço. E eu acho que isso atrapalha quem tem de fato conteúdo, quem consegue vender, quem consegue entregar de fato, né, qualidade nessa mentoria. E aí a gente só fica pensando em nomes diferentes. Eu preciso falar programa, eu preciso falar alguma coisa do gênero, porque eu quero fugir dessas associações. Da associação da pessoa que é um falastrão e que está acabando com o mercado. Mas eu acho que a gente está, honestamente falando, a gente está chegando no momento em que as pessoas estão conseguindo separar um pouco melhor o que é real e o que não é real. Uma visão que eu gosto muito de trazer, que inclusive a gente fala muito, é sobre a gente visualizar a venda como um ato de servir, né? E, principalmente a gente que não faz só pelo dinheiro, obviamente o dinheiro é bom, a gente não é uma ONG, mas tem um propósito ali. É o que eu falo muito com a Mari, assim, eu falo, vender é bom, mas quando você vê o mentorado ali, o cliente tendo resultado, é 10 vezes melhor. A entrega, ela é como se fosse uma venda pra gente. E aí, muito do que a gente fala aqui, pra tirar essa crença, tirar esse, será que eu tenho que vender? Será que eu tenho que ofertar? Como é que eu faço isso? É justamente, a venda é um ato de serviço, você tá curando a outra pessoa. Então, se você se posiciona como a pessoa que tem o poder da transformação, né, aprende a vender, aprende técnica e não acha que a venda vai cair do seu colo ou as pessoas vão te buscar.
Ah, só porque ele é muito bom eu vou lá buscar ele. Não, você tem que aprender isso para que justamente você consiga servir melhor as pessoas. Então, hoje, se você não sabe vender, você ajuda uma pessoa, duas. Se você sabe vender e é muito bom, tecnicamente você ajuda 10, 20, 50, 100 pessoas. Então... É muito sobre isso, porque no final do dia é uma mudança de cabeça, né? Isso foi muito importante aqui, né, de ter trabalhado com vocês, porque no final do dia a gente sempre acha que venda é empurrar alguma coisa, né? A gente acha que venda é você forçar a pessoa ou convencer ela de que ela precisa de uma coisa que ela não precisa. Quando você muda a tua cabeça e a cabeça vira, eu tenho uma coisa que é muito útil para você, e eu tô genuinamente te oferecendo isso porque eu sei que vai mudar a tua vida. E ele vira um ato de ajudar a pessoa, de fato. Servir, né? E você precisa vender, e a gente chama o processo de venda, né? É um processo que chama o processo de venda, mas no final do dia, exatamente, é um processo de servir, de você virar e falar, eu tenho certeza absoluta que eu vou te ajudar, e que eu posso te ajudar. E o melhor de tudo, pelo menos no meu caso, eu quero te ajudar. Eu genuinamente quero te ajudar. Porque eu sei o que o empreendedorismo fez por mim, eu sei o que o empreendedorismo pode fazer pelas pessoas. Eu sei o que o empreendedorismo fez pelo meu pai. Eu venho de uma família empreendedora. Meu pai me ensinou sobre empreendedorismo desde pequeno. E é muito engraçado, porque ele me ensinou empreendedorismo e ele falava, não, filho, vai tocar carreira em empresa. Vai para empresa grande, vai pegar os benefícios. E é um pouco do que eu quero fazer um pouco também com o meu livro, no sentido de que eu quero explicar para as pessoas o que é essa jornada. Mas não para afastar, e sim para preparar. Porque eu acho que qualquer coisa na vida que é assustadora, você vai correr uma maratona. Eu não tenho ideia como eu faria para correr uma maratona. Eu também não. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu fosse correr uma maratona, eu iria contratar alguém para me ajudar que já fez isso. Eu não iria contratar alguém que fica falando, você tem que correr, você tem que correr. Cara, quantas maratonas você já correu na vida? Nenhuma. É o tal do personal que não tem o shape, né? Exato. Você vai na academia, olha assim... O antigo, o médico que fuma, né? Lembra que a gente tinha essa o brincadeira vape. antigamente? É. O médico não podia fumar porque ele tá falando de saúde e tudo mais. Então eu acho que é um pouco dessa... E esses profissionais que estão no mercado hoje, que estragam isso, eu acho que eles trazem um malefício para quem tem conteúdo. Porque quem tem conteúdo fica com receio de se vender, porque você acha que você vai ser chamado de um falastrão, charlatão. Enquanto que no final do dia, não. Você é quem tem o conhecimento que vai trazer aquela pessoa do ponto A para o ponto B, né? Então eu acho que a gente está nesse momento em que quem tem conteúdo está entendendo que precisa se vender, porque você tem algo que as pessoas precisam genuinamente, você entrega valor, e você quer entregar valor, e você tem conteúdo para falar. E as pessoas do outro lado acho que estão começando a perceber que tem muita gente que é ótimo vendedor, que é o contrário, né? Ótimo vendedor. Exatamente o outro lado. É um ótimo vendedor, mas que no final do dia, quando você vai ter a primeira reunião de mentoria, ou você vai conversar com a pessoa pela primeira vez, você fala, nossa, eu não tô tirando nada de... A coisa mais alegre do meu dia é quando eu termino uma reunião com um mentor meu e ele manda uma mensagem no grupo que a gente tem. Hoje foi incrível, eu tô entendendo de fato o que é o processo. Perfeito. Isso é a coisa mais enriquecedora que eu tenho no meu dia a dia hoje. E hoje vem acontecendo muito essa transição no mercado de educação, né? As pessoas não querem aprender mais com a pessoa só que fala ali, né? Vamos dizer que um professor, um educador. Quer aprender com quem viveu aquilo ali na prática. Então o processo de mentoria é justamente isso. Como você falou, eu vou fazer uma maratona. Quantas maratonas você já fez? Eu vou empreender. Por que você já fez no mercado de empreendedorismo? Então, hoje a gente que é empresário quer uma resposta rápida. Sim. A gente quer resolver um problema que, assim, é uma negociação que está acontecendo ali, que se não tiver uma pessoa que sabe muito bem o que tem que ser feito, você vai empreender com quem? Com um cara que não vende, que não negocia, por exemplo? Exato. Então é muito sobre isso, né? Eu acho que assim, quando a gente fala do mercado de educação, eu separo em dois aqui, né? Eu separo o mercado de educação que eu chamo de educação obrigatória, que é o jovem que precisa de fato entrar numa faculdade. Esse jovem é quase como um passo obrigatório, né? Quem sabe daqui a pouco não vai ser mais, mas hoje ainda é uma etapa que os pais se preparam financeiramente para colocar o jovem na faculdade, né? Tem muitos que querem vir para São Paulo e tal. Eu acho que tem escolas muito boas, como a Link, por exemplo, que é onde eu tô agora, né? Que eles entregam um produto incrível para a graduação, que é para o jovem que quer colocar tem que se preparar para o mercado, tem que se preparar para a vida adulta. É uma transição. E aí, o produto educação ele ainda é muito importante para essa etapa, né? O que eu acho que na educação executiva, as pessoas estão procurando retorno no final do dia, elas procuram resultado. E a educação como conteúdo, eu jogar conteúdo para você, virou uma commodity. Hoje em dia,
O ChatGPT consegue montar um programa de MBA, ele consegue montar um produto, programa né? de educação executiva, você consegue montar isso com qualidade. O que interessa para mim e para quem está procurando algum tipo de educação é quem está te passando essa educação. Você está tendo aula, é a mesma coisa, você está tendo aula de empreendedorismo com um professor que nunca empreendeu? E aí eu acho que cai muito no cenário de, tá bom, eu acho que eu vou aprender muito com essa pessoa que é coordenador de logística da Ambev. Vou aprender bastante. Com certeza essa pessoa tem muito conhecimento. Mas eu não vou ter os mesmos problemas que a Ambev tem. Eu vou ter problemas muito diferentes. Talvez menores até. Só que não sempre, nem necessariamente menor é mais fácil. Às vezes até mais difícil. Às vezes até mais difícil, exato. Então eu acho que isso também. E o que as pessoas estão procurando muito hoje em dia? Estou procurando eventos para interagir com empreendedores, para conversar com mentores. Programas de aceleração estão numa alta. A gente tem diversos programas de aceleração vindo aqui para o Brasil. Então, eu acho que quando você já não tem essa obrigatoriedade da educação dentro da tua formação como profissional e pessoa, você começa a perguntar o que é o projeto de maior retorno que eu posso contratar hoje em dia. E aí não necessariamente é um projeto só de educação. Ele vai ter que ser complementado com alguma outra coisa. Né? Pode ser uma imersão, pode ser um evento, pode ser um programa com entregas, um programa prático. Então eu acho que a educação vai convergir para coisas práticas, porque quem tem dinheiro e quem tem pouco tempo, que já são as pessoas que estão no mercado, eles precisam investir em algo em que o retorno seja muito grande. E aí só conteúdo, só educação, você joga muito para a pessoa a transformação. Né? Fica muito na mão do cliente a transformação. Eu acho que as pessoas estão se desafiando agora a pensar nisso. Quais são os próximos produtos que não é nem... A palavra não é educação, é transformação. Sim, e você não transforma só com a educação, só com conteúdo, né? Eu digo que é uma educação com prestação de serviço um pouco. Exato. E cada vez mais customizado. Eu acho que o desafio é esse. O desafio é como criar uma coisa que entrega valor diferente para você do que para você. Porque para vocês a percepção de valor é totalmente diferente. E se eu crio um produto de alta margem que atende os dois da mesma forma, eu tô mal atendendo os dois. Se eu consigo criar um produto que entrega um nível de individualização para você e para você, eu consigo criar um produto que vocês vão ter uma alta percepção de retorno. E eu gosto de pensar também que os nossos tipos de produto hoje, pensando nos meus, nos seus, no da Atlas como um todo também, eles são muito sobre você pensar que você está investindo mesmo. E quando eu penso em educação tradicional, é um investimento também, só que não é um investimento que tem um retorno visível para os próximos, 3, 4, 5, 1 ano. Sim. Um retorno imediato, né, Mari? Então eu gosto disso, de transformação. Eu dou muita aula de finanças, né? E finanças o pessoal acha muito chato, né? Número, não sei o que lá, a pessoa já desliga na hora, né? E eu falo que assim, no final do dia, finanças, ou abrir uma empresa, é sobre retorno. A gente não faz nada na nossa vida sem fazer um cálculo de retorno. Às vezes a gente faz o cálculo de fato financeiro, às vezes é um cálculo mental. Será que isso vai me dar retorno? Será que esse relacionamento vai me dar retorno? Será que sair de casa hoje para ir nesse evento, que tá chovendo, que tá não sei o que lá, vai ter retorno? Ontem a gente tava chovendo pra caramba, né? Aí eu tava com a minha esposa, a gente falou, vamos ficar aqui em casa, nossa filha tava dormindo com a avó. Aí a gente falou, não, vamos comer fora? Qual que é o retorno de sair pra comer fora? A gente faz essa conta. Qual que é o retorno pro nosso relacionamento, inclusive, eu sair pra comer fora? Então as pessoas fazem esse cálculo. O que as pessoas não querem é porque o retorno é retorno sobre o investimento. O que as pessoas não querem fazer é o investimento. Esse que é o problema. As pessoas querem retorno sem ter feito nenhum tipo de investimento. Isso não existe. Acha que vai cair do céu, né, Edu? E esses mentores falsos, eles falam, gaste um pouquinho aqui e crie empresas de bilhões. Isso não existe. Venda sem aparecer. Exato. É uns cursos doidos que tem. E esse assunto que você puxou, ele é muito importante, assim, e eu gosto de trazer essa visão porque eu vejo esse nosso mercado aqui de educação, vamos falar que é um mercado de transformação, tá? Eu prefiro, eu acho eu vou adotar isso, inclusive, bom insight. Esse mercado de transformação, que é onde a gente educa, presta serviço e faz com que a pessoa realmente evolua, né, saia do ponto A ao ponto B, eu gosto de trazer isso aqui como uma visão de investimento mesmo. Porque hoje, se você que é uma pessoa muito boa tecnicamente, você sabe que você consegue ajudar outras pessoas com o conhecimento que você tem. E aí eu digo assim, você é uma pessoa que tem um conhecimento número 5 e todo mundo que tem um conhecimento 0, 1, 2, 3, 4 precisa do seu conhecimento. Então vamos dizer que eu estou colocando você nessa casa.
basicamente, você podendo ajudar essa pessoa a sair do ponto A ao ponto B, um modelo de negócio que você não tem tanto... Fugiu da cabeça agora? O que eu tava falando naquele dia? Não sei o que você quer falar. Investimento? Não é nem isso. É risco, boa. Um modelo de negócio que você não tem tanto risco, né? E você consegue ainda servir as outras pessoas. Então, basicamente, pra você começar nesse mercado, você não precisa... Não é igual uma franquia, por exemplo. Você tem que alugar espaço, contratar gente. É muito mais etapas para você desenvolver e começar um negócio do que, por exemplo, o mercado de educação. Então, essa pessoa que tem em casa, que sabe que pode ajudar outras pessoas, visualizar esse mercado como um investimento é um bom negócio também. Todo mundo que te falar que você vai fazer um investimento que não tem risco, desliga na hora o telefone, não conversa mais com essa pessoa. Todo investimento tem risco. No final do dia, se a pessoa quer empreender e ela não quer fazer um investimento que tem o seu risco, ela já está entrando errado, porque empreender é sobre risco, mas empreender é sobre você minimizar risco. Isso que as pessoas às vezes não entendem. Você vai empreender, é uma jornada que tem muito risco. A tua função como empreendedor é trabalhar para minimizar e reduzir todos esses riscos. Eu tenho uma palestra que eu falo muito de neurociência. Eu falo que o empreendedor, ele não é quem toma risco, né? Ele é quem conhece os riscos, mapeia os riscos e diariamente trabalha para reduzir. E hoje, eu acho que para você montar um negócio, a forma mais rápida de você reduzir risco é você investir em conversar com alguém ou ter um programa com alguém que já se deu mal com esses riscos, que já está vendo os problemas que vão existir. Vão existir problemas novos? Vão, porque não existe jornada sem risco. Mas você já conseguir tirar os 10, 15, 20, 30 riscos que essa pessoa que já empreendeu vai tirar da tua frente, como que isso não é um bom investimento para você, sabe? Então, qual que é o problema? Primeiro, você achar que não é necessário fazer nenhum investimento. Isso não existe, nada na vida. Se não é investimento de financeiro, é investimento de tempo, é investimento emocional, é investimento de alguma coisa que você vai fazer. O segundo eu estou fazendo esse investimento para reduzir os riscos potenciais que meu negócio vai ter? Se sim, faça esse investimento. Porque quando a tua empresa existir, você vai estar fazendo investimento todo dia. Por exemplo, você vai investir em ter um time de marketing. Porque você quer reduzir a chance da tua mensagem não chegar no teu cliente. É isso que serve um time de marketing. Para a tua mensagem chegar de forma correta. Então você já faz isso no teu dia a dia, já faz isso na tua empresa. Por que na hora de empreender, você também não tem essa visão de que você está fazendo investimento para reduzir esse potencial risco no futuro? O segundo erro, só expandindo, é achar que não vai ter risco. E não existe nada na vida que não tem risco. Tudo na vida tem risco. Você descer para pegar o teu iFood na tua casa, você está correndo um risco. Sim. A questão é qual risco você quer correr, né? Exato. A gente conversa muito com o executivo. Qual vale a pena correr? Com o executivo que é muito bom, e às vezes o cara chega assim e fala, não, eu quero sair da carreira executiva, quero empreender e tudo mais. O cara, vou abrir não quero fazer isso aqui não, quero abrir uma franquia. Você já foi nesse mercado, você conhece e tal? Não, mas é um mercado que praticamente não tem risco, porque já tem uma marca. Tipo assim, de onde é que a pessoa tá tirando essa informação, entendeu? Ela tá no final do dia ela tá se enganando. E a gente pode falar um pouco sobre os medos que as pessoas têm, porque eu acho que isso fala muito sobre os riscos, né? Quanto mais medo você tem, você aumenta riscos que não existem e às vezes até diminui riscos que são reais, né? Então, eu pego muita gente que morre de medo, mas que se convence de que tal coisa vale a pena, mesmo sem ter vivido essa coisa. Isso pra mim é loucura, loucura. Assim, o melhor jeito de você... Cara, pega o meu exemplo. Eu não fui empreender logo de cara. Eu fui trabalhar e aprender com os caras que eu hoje considero os 2 melhores empreendedores que eu já conheci na minha vida. Mas eu paguei o preço por isso, eu fiz esse investimento. Eu saí do mercado financeiro, o mercado de venture capital, que, me deu um carro no primeiro bônus que eu tive. Pra ir trabalhar, não ganhava mal, óbvio, né? Mas assim, eu tava abrindo mão de muita coisa pra tomar aquela decisão. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Quando eu saio do Brasil pra investir na minha educação, pra morar fora 2 anos, pra aprender lá fora, eu tô correndo risco de carreira, porque você fica 2 anos fora do mercado. Se eu decidisse não empreender, eu voltava 2 anos cru pro mercado. E um risco financeiro gigantesco. Então, assim, eu posso falar com propriedade sobre fazer investimentos que existem riscos, mas eu me dediquei a fazer aquele investimento render da melhor forma possível. Uma coisa péssima que a pessoa faz é eventualmente ir lá, vai lá, Edu, quero uma mentoria tua para me ajudar aqui nisso. E a pessoa não se entrega.
ela não se dedica, ela não faz a parte dela. Então, aí não dá, porque assim, o investimento é financeiro em ajudar você a minimizar, existe. Mas o seu investimento pessoal de tempo e dedicação para executar tudo que está sendo ensinado, aí é a sua parte do deal. É onde entra a tua dedicação. Eu imagino que vocês devem ficar irados, porque no final do dia vocês ganham de qualquer forma. Mas o quanto irados vocês devem ficar quando passa uma semana e a pessoa não fez nada. Não aguento. Né? Não aguento. Manda logo mensagem no grupo Acho e que aí... é mágica, acho que é mágica, cai do céu. Não. Não existe. Assim, mágica não existe, e eu acho que o problema, voltando só pra finalizar aquele primeiro ponto, muita gente vendendo mágica hoje. E a mágica não existe. Eu falo pra pessoa, na reunião que eu falo assim, eu não pego qualquer pessoa que tem vontade, Edu, quero que você me ajude. Não, calma. Vou fazer o Pix. Não. Deixa eu entender aqui. Peraí, não vou fazer o Pix, assim, tá louco? Não existe isso pra fazer o Pix. Cara, eu quero ver se você vai se dedicar. E eu falo, eu vou ser cachorrão, vou ficar em cima, personal trainer. Porque eu quero que você dê certo, mais do que você às vezes quer dar certo. E eu acho que isso é uma coisa legítima minha, que eu sinto em vocês, assim. Às vezes a gente quer mais do que a outra pessoa que ela dê certo. E começa por aí. Né? E eu acho que quando você tá procurando alguém pra te ajudar, eu acho que se a pessoa aceitar o teu dinheiro fácil também, você deveria correr. Honestamente. Eu gosto de pensar que você chegou no auge do seu modelo de negócio, ou da sua mentoria, ou do que for, uma vez que você realmente falar não pra uma venda que tá feita. Se o cara vai te pagar, ele falou, vou te pagar 100 mil à vista, e você fala não. Eu tive isso inclusive num cliente que queria fazer uma coisa que não é ilegal, mas ele queria abrir um negócio numa coisa que eu não concordo, que eu não acho que... Valores, né? Exato, e aí eu falei, cara, eu adoraria te ajudar se fosse qualquer outro projeto. Esse tipo de projeto eu não vou entrar. E eu tenho certeza que tem muita gente que entraria. Eu acho que é aí que separa um pouco do joio do trigo também. Porque uma venda, para essas pessoas que só sabem vender, uma venda é uma venda. Para mim eu quero participar desse processo de transformação, e se a resposta for não, eu prefiro estar fora. Eu queria até contar que é uma coisa que eu achei genial, que vocês colocam o momento da pessoa num papelzinho quando ela entra e depois mostra, depois de muito tempo, quanto que a pessoa evoluiu. Isso eu achei, genial. É transformação pura isso. A gente tem essa cerimônia, né, em que cada pessoa que entra, a gente cria um papelzinho que a gente coloca qualquer ideia inicial dela. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu acho que o empreendedorismo, eu falo muito do empreendedor como uma pessoa que... O trabalho do empreendedor é descobrir a realidade. O que significa? Não é pegar uma ideia que ele tem e simplesmente aplicar isso dentro da realidade. É ele entender, essa realidade precisa de qual solução? Ele é um grande descobridor e resolvedor de problemas. Ele identifica e explora oportunidades. Os empreendedores que dão errado são empreendedores que identificam uma oportunidade, mas não conseguem executar, ou que executam super bem, mas não conseguiram encontrar uma oportunidade. Estão executando um negócio que não é um problema. Então, o empreendedor de sucesso, ele é um entendedor de realidades. E a gente gosta de colocar isso porque, em muitos casos, e no meu caso próprio, quando eu estudei com o Steve Blank, eu mudei a minha ideia várias vezes. E a matéria dele não é sobre qual é a melhor ideia. É sobre quem consegue, de fato, encontrar uma coisa que tem problema real na sociedade para resolver. Você não vai empreender num problema que não existe. O problema precisa existir, ele precisa ser grande o bastante, você precisa identificar o que resolve e você precisa ter as pessoas no seu time capazes de entregar aquilo. E esse é o meu processo. O processo que eu ensino para as pessoas é esse. Então eu tenho muita gente que fica decepcionada, às vezes, no começo, e tá certo, é parte do processo, porque a ideia inicial que eles tiveram não tem tração no mercado. E aí você meio que desconstrói a cabeça da pessoa, porque não é sobre você pegar a tua ideia e jogá-la dentro do mercado. É você entender o que o mercado precisa, adaptar a sua ideia, adaptar o seu negócio para atender o mercado. E a gente não é treinado para isso. A gente é treinado para pensar na resposta da prova e não para fazer a pergunta. E o empreendedor bom é um empreendedor que sabe perguntar, é um empreendedor que sabe falar, cara, me explica um pouco melhor isso. Me explica como que você resolveu isso. Uma coisa que às vezes as pessoas não entendem também é que o mundo já funciona hoje. Tipo, o mundo já funciona. De algum jeito. Talvez você possa trazer um jeito melhor, mas você está sempre lutando contra o status quo, contra as coisas que já existem. Você luta contra a inércia. E inércia é a força mais forte do universo. As pessoas já resolvem os problemas dela de algum jeito hoje. A tua missão como empreendedor é resolver de um jeito melhor. Mas você concorda que às vezes a pessoa não quer resolver de um jeito melhor?
Então, por isso que é tão difícil a jornada. Ela é mais uma jornada de entender o que está acontecendo aqui e como eu consigo te servir bem, do que tentar te forçar a comprar um produto ou uma solução que eu estou pensando, mas que de fato você não precisa. Então eu tenho muito esse momento, quando eu converso com os mentorados, em que eles passam por uma coisa existencial, de falar, caramba, eu fiz isso errado minha vida inteira. Agora eu entendi que eu, como empreendedor, tenho que descobrir um problema e não aprender a oferecer uma solução. Oferecer a solução vem depois. É quase como uma venda automática. Uhum. Se você fez esse trabalho bem feito, você nem precisa vender. Muito bom ver isso. Eu sempre converso com muita gente, né? E eu conheço muita gente muito boa. E eu acho muito legal, porque os melhores profissionais que eu conheço, as melhores pessoas que eu conheço, têm em mente que o mais importante é a pessoa. É o outro. Pergunta direito, entende o que a pessoa quer, e a gente até traz Escuta. um pouco disso pra venda. A venda, na nossa metodologia, no que a gente acredita, é sobre isso. É você escutar a pessoa. E empreendedorismo, no geral, é muito disso também. E eu gostei muito disso. E o mercado vem muito já, assim, vejo que esses vendedores que só querem vender de fato, o mercado já tá vendo isso, já tá sentindo. Tanto que às vezes a gente vira e mexe, pega uma pessoa numa call e fala assim, fiz reunião com tal e tal e tal, pessoas que atuam no mesmo mercado que a gente. Mas eu não consegui comprar, não me conectei, com você aqui foi totalmente diferente. Tipo assim, eu senti de fato uma verdade interna, assim, um interesse genuíno de me ajudar. Então, por isso eu vou fechar com você. Tipo, a gente tá recebendo isso muito. E até uma coisa que eu quero puxar aqui, Edu, muita gente que a gente faz reunião, seja executivo ou empresário também, às vezes pergunta assim, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo. Né? Sempre o problema é o tempo. Eu não tenho tempo. E inclusive, o que eu falo é que, assim, hoje o seu problema não é tempo, é falta de direção. Porque eu nem te indico você largar tudo que você está fazendo e começar no mercado de mentoria de imediato. Não indico você fazer isso. Você continua fazendo o que você está fazendo, pega uma direção para facilitar, encurtar o seu caminho, você saber como começar, como conduzir. Quando você praticamente igualar ali até a sua receita, e quando você está vendo que, até pelo seu feeling, do que a gente estiver conversando, está no momento de fazer a transição 100%, você vai lá e dá 100% de energia. Né? E aí eu quero que você fale um pouco disso, como é que está sendo esse processo para você, de como você começou também. Boa. Eu acho que assim, muito do que eu falo para as pessoas sobre cair nessa jornada, porque no final do dia também fazer uma mentoria é cair numa jornada, né, você virar sua mentor ou fazer isso é uma jornada empreendedora da mesma forma como abrir uma padaria, como lançar um software, é a mesma decisão no final do dia, né? Você viver por conta própria, né? Ou você tomar a rédea ali da tua carreira, né? Eu acho que o mais importante para qualquer decisão eu chamo de tração, eu vou explicar o que eu chamo de tração. Tração são sinais de que alguma coisa faz sentido. E não são sinais cósmicos. Sabe, tipo, tal coisa aconteceu, caiu um copo ali, ai meu Deus, a minha tia lá, sabe, que faleceu, tá me mandando sinais. Não, tração, cara, é receita. Não existe nenhuma atração em negócios maior do que receita. Então eu acho que seja você tomar uma decisão de você virar um mentor full time, seja uma decisão de você largar o teu emprego CLT para ser empreendedor, seja você como profissional liberal parar de fazer consulta para criar um produto e ter uma empresa fora do teu consultório, você não deveria fazer isso se você não tem sinais claros de tração. Isso porque assim, fazer essa movimentação antes disso, eu acho que você está colocando muita pressão sobre você mesmo, porque se você não tem outra opção, você vai acelerar a jornada empreendedora e eu acho que você vai tomar muitas decisões ruins no meio do caminho. Você vai querer ver tração onde não existe. Tal pessoa baixa... Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso com o Steve Blank, eu desenvolvi um aplicativo, que era a minha primeira ideia de produto, e eu tive um monte de download, porque eu prometia dar crédito para pessoas que precisavam de crédito. Óbvio que todo mundo baixou. Quando eles descobriram que eles precisavam fazer várias coisas ali no aplicativo para ter o crédito, eles não usavam mais o produto. Só que eu precisava disso no meu produto lá para entregar a proposta de valor. E eu não tinha a receita, eu não tinha a principal parte que era a receita. Eu falo para as pessoas, se você não tem a receita, você não deveria cair de cabeça nessa jornada. É o que prova que o teu negócio está rodando. E fazer essa passagem de bastão é importante, mas eu acho que a mudança vem na cabeça antes.
porque a gente fala muito de prioridade, né? Você tem que definir que a sua prioridade é empreender. Acabou. É sua prioridade. Você, no momento, ainda está trabalhando em outro lugar, mas a sua prioridade agora é empreender. E as pessoas que falam que não tem tempo, não é que elas não têm tempo, é que você não é prioridade. Se alguém não responde tua mensagem no WhatsApp, não é que essa pessoa não tem tempo, é que você não é prioridade. Né? E isso é claro. Todo mundo tem tempo para as prioridades. Então a primeira coisa é, defina. Tua prioridade é empreender? Tua prioridade é empreender. Só que, por enquanto, você ainda não pode cair 100% nessa jornada. Porque você tem contas para pagar. E o mais importante, na sua jornada empreendedora você não teve tração ainda. Vai fazendo isso aos poucos, vai desenvolvendo, vai seguindo a metodologia, vai fazendo Customer Discovery, vai aprendendo com o cliente, bota MVP na mão, deixa ele utilizar, faça a sua primeira venda. Começou a vender, começou a mostrar que aquilo tem tração, aí eu acho que você tem que dedicar mais tempo mental para isso. Aí eu acho que isso vai virar a tua prioridade 1, e aí você tem duas escolhas. Aí você pode cair de cabeça, sabendo que você está pulando de cabeça numa coisa que é real, que tem tração, não é loucura da tua cabeça. Alguém quer pagar. Gente, o quão que é difícil alguém fazer um Pix na tua conta? Vamos falar a verdade? O quão difícil é alguém querer ir lá e pagar um negócio para você? Se você conseguiu fazer isso, se você conseguiu fazer uma transferência de dinheiro de uma pessoa para outra, isso é tração. Você tem alguma coisa. Aí você decide se vale a pena você gastar mais tempo aqui saindo do teu emprego para fazer isso. Mas até esse momento, o teu emprego, e eu falo muito nas minhas aulas de finanças, o teu emprego é a tua forma de funding. Você está pagando a tua empresa com o teu próprio emprego, com o teu próprio salário. Você não está precisando ir para investidor nem nada. Você está usando a grana que você está ganhando para fazer o funding da tua empresa. E aí chegou um momento que você vira e fala assim, olha, agora eu vou diminuir o funding e vou aumentar o trabalho. E aí você para de trabalhar na empresa, vai parar de vir dinheiro dessa fonte, você vai ter a fonte da startup ainda, mas agora você coloca o tempo, né? Então eu acho que esse é o ciclo... Ah, Edu, mas eu conheço tanto caso de gente que saiu do emprego e não colocou nada para fazer na vida e foi só empreender. Cara, vai ter sucesso de qualquer forma, assim, tem várias formas de ter sucesso na vida. Eu não recomendo, porque provavelmente você vai se colocar num cenário em que você vai querer ver tração onde ela não existe. E eu acho que a chance de você acelerar etapas essenciais do fluxo empreendedor, de aprender com o cliente, de testar, você vai fazer isso, porque você tem uma pressão muito grande por dinheiro. Faz muito sentido isso. Você vai querer ver sinais onde eles não existem. E aí é ruim, porque você vai entrar num negócio, lembra que eu falei que é explorar, identificar e explorar. Você vai começar a explorar uma coisa que você nem terminou de identificar direito ainda. E a chance de dar ruim é muito grande. Pode dar certo, mas pela minha experiência, eu acho que a chance de dar errado é muito maior. Muito bom. Tem até um termo, né, pra essa atração fake. Eu já ouvi alguém falando. A gente fala muito de métricas de vaidade no final do dia. É muito comum o empreendedor olhar, não, mas eu tive tantas pessoas, tantas reuniões marcadas. Aí eu sempre pergunto, e quantas você estão fechadas? Ah, não, é porque eu ainda tô... Não, tá bom, mas quantas você fechou? Gente, não interessa, tem que ser chato. E aí se você pega um mentor pra te ajudar que não sabe disso, ele vai, nossa, que legal, marcou um monte de reunião, que coisa incrível. Cara, brasileiro é educado, a gente marca reunião, cara. Você pode estar ferrado, alguém te manda uma mensagem, por educação você tá bom, acho que eu tenho meia horinha ali pra falar. É um puta porre, né? Desculpa o palavreado aqui, porque a gente perde mó tempo com coisa que não vai gerar nada. Mas o brasileiro, na média, ele é educado. Então, assim, no final do dia, a menos que a pessoa entre no aplicativo do banco dela, digite o seu Pix e caia na tua conta, isso não é... O resto inteiro não é tração. Não se engane. E se alguém te falar que essa pessoa está te enganando. Procure pessoas para te ajudar, que a forma máxima de tração que elas vão procurar é você botar receita. Por quê? Porque eu genuinamente quero que você abra a tua empresa. Eu quero que você transforme a tua vida do jeito que a minha foi transformada. E eu não vou ficar te dando tapinha nas costas enquanto você não tem tração de verdade. Eu não vou te dar parabéns enquanto você não bater o tempo que você tem que bater dos 20 km, dos 40 da maratona. Vamos tentar. E se você não tem resiliência e paciência para eu não bater nas suas costas, se você é alguém que precisa que alguém bata nas suas costas constantemente, você não deveria empreender. Porque ninguém vai bater nas tuas costas no empreendedorismo. Ninguém vai te dar um tapinha de bom trabalho, medalha de participação, parabéns, acabou com as tuas finanças, acabou com o teu relacionamento. Esse jogo é um jogo de tração e é um jogo de ganhar dinheiro. É tão difícil a jornada de empreender, e eu acho que você tem que trabalhar com propósito. Eu trabalho com propósito. Todas as empresas que eu montei têm algum propósito. E eu não trabalho com gente que não tem propósito.
Qualquer coisa, decisão de vida profissional, eu não trabalho. Mas empreender, o trabalho que dá, né? A quantidade de desgastes que você pode ter no teu relacionamento, questão de saúde física, saúde mental. Se você não fizer isso no final do dia para ter um retorno financeiro, desculpa, você tá se enganando. E se você contratou alguém que não te fala essa real, essa pessoa tá te enganando. Faz muito sentido. Eu falo muito isso, falo, ó, o negócio é pra gerar caixa na sua pessoa física. Tem que ter propósito também, mas tem que ganhar dinheiro, pô. É assim, eu parto do pressuposto que você não vai fazer maldade e que você não vai fazer nada que prejudique as pessoas. Se você tá fazendo algo que você tem uma conexão, que vai ajudar pessoas, que vai criar emprego... Cara, eu mudei a vida das pessoas que trabalharam comigo. As empresas que eu trabalhei, eu vi a vida das pessoas serem mudadas. O empreendedorismo, ele é transformacional por natureza. E, de novo, se você empreende, pela natureza do que eu falei, você só tá empreendendo porque você tá resolvendo o problema de alguém. Então, por definição, o empreendedorismo é transformacional pro cliente. O cliente tá tendo uma dor dele atendida porque você existe. Então, isso já é transformacional. Agora, fazer tudo isso... Todo o trabalho que dá, e a gente sabe que... Eu falo a real, né? Inclusive, por isso que eu quero escrever o livro. Eu quero falar a real sobre o que é a jornada de empreender. Ela é difícil, ela é tortuosa. A gente tá aqui num domingo, trabalhando, no final do dia. Então, assim, a gente tá abrindo mão de muita coisa. Podia estar com a minha filha agora. Concorda? Eu tenho que fazer, a gente tem que fazer isso no final do dia por dinheiro. Não existe purismo e romantismo no empreendedorismo. Assim como eu acho que é um desgaste muito grande ter um romantismo sobre maternidade e paternidade... Eu acho que é um desgaste muito grande pro empreendedor você romantizar muito a jornada. Fala a real, cara. Mas assim, eu quero que você dê certo. Por isso que eu vou te falar a real. Entendeu? Muito bom. Muito bom. E assim, tem uma coisa que você falou, que eu resumiria tudo isso que a gente conversou agora, que é a primeira coisa é a pessoa tomar decisão. Ela precisa tomar decisão. E aí eu até queria puxar um assunto que é uma das coisas que mais influencia essa tomada de decisão, na minha percepção, dessas pré-empreendedores, vamos por assim, são medos. Sim. Que paralisam e às vezes até cegam a pessoa, porque tem medo que parece que, eu não vou porque, eu vou perder qualidade de vida, mas na verdade você só está se ferrando cada vez mais. Então eu queria até trazer para pedir sua opinião sobre esses medos que as pessoas têm no empreendedorismo, e eu queria começar com o medo de eu vou me endividar. A pessoa chega pra mim e fala, não, mas eu tenho medo de colocar dinheiro e não voltar de volta. E como é que é isso, na sua opinião? Eu sempre fui de classe média alta aqui de São Paulo, nunca tive, fiz FGV, colégio bom e tal. Só que quando eu tomei a decisão de que eu queria empreender, também começou na minha cabeça uma decisão de me preparar financeiramente para esse tipo de coisa, né? Então, eu comecei, por exemplo, dentro do meu trabalho, junto desses empreendedores com quem eu trabalhei, a já economizar uma grana, já deixar isso preparado. Fui fazer MBA fora, então na época eu voltei para o Brasil com uma dívida de R$700 mil, que um MBA fora do Brasil custa R$200 mil, o câmbio médio era 3 e pouco. Financiei tudo isso, meu pai acabou me ajudando um pouco, eu tinha feito uma meia, né, ali muito boa também para pagar, mas eu sabia que quando eu fosse empreender, e isso foi muito conversado com a minha esposa na época, que a gente passaria por alguns anos de restrição, né? Isso tem que ser conversado. No final do dia, ter uma dívida não é uma realidade de todos os empreendedores, não. É uma realidade individual, às vezes, de cada um. Só que o mercado hoje tem muitas fontes de financiamento para a tua empresa. Então, você ter que colocar, eventualmente, teu dinheiro próprio é uma decisão individual de cada um. Você pode procurar investidor, você pode procurar pessoas que vão colocar dinheiro, e é só você fazer uma boa gestão ali do seu negócio, no sentido de questões trabalhistas, questões fiscais, né? É só você, de fato, não entrar em comprometimentos ali que são errados, né, de fato, que você não vai sair com essa dívida no final do dia, tá? Então, acho que essa é uma coisa muito individual de cada um, mas hoje tem tanta opção de você colocar dinheiro para dentro da sua startup, e eu falo, se você tem tração, hoje o mais difícil é ter tração. Investidor é maluco por tração. Então, eu sou investidor anjo, eu coloco dinheiro na empresa, mas assim, se tem tração, se tem receita. Então, no final do dia, se você conseguir fazer o teu negócio dar receita, dar resultado, encontrar um problema real que merece ser resolvido, ter uma solução boa, você talvez não precise colocar um centavo do seu dinheiro nesse negócio, tá? Então, eu acho que isso só é uma realidade se você fizer, talvez, o processo errado. Se você começar a entrar num negócio que você nem sabe se dá dinheiro, se não tem tração, se o cliente tem interesse no seu produto, nenhum investidor vai querer entrar no teu negócio, aí você vai ter que ir colocando dinheiro próprio seu ali nesse seu empreendimento, você está fazendo tudo errado
E é por isso que você sai desse negócio com uma dívida acumulada. Agora, se você está do lado de pessoas boas que vão te ajudar, que vão te fazer essa preparação financeira da forma adequada, isso não é realidade para ninguém que faz o processo corretamente, né? Então, assim, de novo, a realidade financeira de cada um é de cada um, mas esse é um dos medos mais irreais que existem. Se você tiver um bom negócio com receita, vai ter investidor querendo entrar, e investidor querendo entrar, você não precisa colocar o teu patrimônio a risco. De novo, não tome decisões ruins no âmbito de vista tributário, trabalhista, porque senão você vai, de fato, ter algum problema depois. Mas isso não é startup, é qualquer empresa que faz algo errado nessas duas esferas está passível de ter questões na pessoa física e tudo mais, né? Não, muito bom. E assim, eu tinha anotado até outros 4 medos que eu costumo escutar bastante. Boa. E aí eu queria passar, assim. Bora lá. E quebrando um pouco disso. Bora lá. Um outro também é que muita gente tem medo de não conseguir voltar pro mercado. Vamos por assim, se tudo der errado, eu vou ter perdido minha carreira executiva. O que você falaria pra isso? Cara, eu posso falar duas coisas. Eu posso falar o que eu acho e o que eu sei. Quero saber as duas. Eu acho que toda empresa, depois que você cria, e eu estudo muito disso, né, que é eu chamo de neuroempreendedorismo, né, que é a neurociência aplicada ao empreendedorismo. Quando você empreende, você molda a tua cabeça e você começa a pensar de uma forma diferente de todo mundo. Você vira um resolvedor de problemas, porque no final do dia você não pode empreender se você não é um resolvedor de problemas. Por natureza, você está resolvendo um problema. Senão a tua empresa não existe. Você começa a fazer muitas coisas rápidas ao mesmo tempo, você cria um senso de urgência na execução de coisas, você vira multitasking, você vira uma pessoa humilde no final do dia, porque você aprende que você não vai forçar o teu produto, e sim aprender o que o mercado quer. Então tem muitas características importantes, tanto pessoais quanto profissionais, que você aprende ao empreender. Toda empresa quer esse perfil de pessoas. Toda empresa quer um resolvedor de problema. Então, se você é um ex-empreendedor, o mercado está sedento para te colocar para dentro. Eu sei porque quando eu vendi a minha empresa, eu fui resolver o que eu queria fazer da vida, em um mês eu tinha 10 propostas de emprego na minha mão. Porque todo mundo queria alguém que pensasse. E, de novo, como a venda foi feita de uma forma muito ética, né, a gente vendeu a plataforma, então ainda tinha funcionários ali que não iriam ser contratados pela empresa. Então a gente manteve plano de saúde por um bom tempo, pagou todas as multas rescisórias, a gente fez o que todo ser humano bom deveria fazer, né, que nem todo mundo faz. Então todo mundo saiu muito bem dali. Então, assim, ter vendido a empresa e ter feito isso de uma forma ética e correta, o mercado me queria para trabalhar. Então a demanda para ter empreendedores ou pessoas que pensam como empreendedor, ela existe, ela é real. Ouso dizer que você é mais interessante para o mercado, como eu brinco que não tem ex-empreendedor, mas é uma pessoa que eventualmente pode até ter dado errado a empresa, mas você aprendeu tanta coisa, é um exercício tão forte de humildade e de viver a vida mesmo, de fato, de resolver problema, né? Que o mercado precisa desse tipo de pessoa lá dentro. A gente brinca que esse vírus do empreendedor, ele precisa estar dentro das empresas. As empresas precisam se reinventar. As empresas que quebram são as empresas que fazem as coisas certas por muito tempo, né? E esse é o erro, que elas não se desafiam a fazer coisas diferentes, a fazer coisas novas, né? Essa é uma frase famosa, acho que de um dos antigos CEOs da Motorola, né? Falou, por que deu errado a Motorola? Aí ele falou, não deu nada errado. A gente fez tudo certo, só que por muito tempo. Nossa, que demais. É, sensacional. Outro que eu tinha notado também é medo de perder o prestígio corporativo. E aí, eu sei que é uma... Que prestígio? Exato. Tem um muito bom também que é sobre essa falsa sensação de segurança, né? Ah, não, eu prefiro focar aqui no meu CLT, ou às vezes o cara é demitido, aí ao invés dele empreender ou ir fazer alguma coisa, ele volta de novo pro mercado executivo, né? E ele fala que é isso, porque aqui eu tenho segurança. Qual que é a sua visão sobre essa segurança do mercado executivo? Eu acho que tem duas coisas aqui, só para separar, para não ser simplista na resposta. Eu acho que tem o empreendedorismo de necessidade e tem o empreendedorismo de oportunidade. Vamos falar agora do de oportunidade, porque eu acho que quem é empreendedor por necessidade não é muita escolha. No final do dia, essa pessoa precisa empreender porque ela não consegue se colocar no mercado, porque ela de fato perdeu o emprego e ela precisa se encontrar. A pandemia, por exemplo, acabou criando muitos empreendedores por necessidade, né? E o Brasil ainda é um país em que grande parte dos 20, 30 milhões de pequenas empresas que a gente tem hoje aqui são por necessidade. Vou falar do de oportunidade, que eu acho que é o que no final do dia a gente está focando muito aqui. O de oportunidade, as pessoas falam por exemplo de glamour. Ah, mas eu vou sair do mercado corporativo. Eu sou head de marketing da Adobe. Cara, o prestígio não é seu. O prestígio é da Adobe.
Adobe é Adobe. Você é só um pedaço da Adobe. Daqui a 2 anos vai ter um novo head de marketing da Adobe. Só tem um Steve Jobs no mundo. Só tem um Mark. Só tem um grande founder dessas empresas. Só um Travis do Uber. Então, assim, o prestígio que você tem corporativo não é seu. Ele é da empresa. Você está pegando ele emprestado por alguns anos. Agora, o founder de uma empresa sempre vai ser o founder de uma empresa. O João do Gympass vai ser sempre o João do Gympass. O Gui da Alice vai ser sempre o Gui da Alice. Então, no final do dia, é um prestígio que ele não é real. Esse prestígio você está pegando ele emprestado por um tempo. E se você quer jogar o jogo do prestígio, vai empreender. Porque esse prestígio vai ser seu para sempre. Nunca ninguém vai tirar que você foi o founder ou a founder do Nubank, por exemplo. A Cristina e o Davi, nunca ninguém vai tirar. Daqui a pouco vai ter novos CEOs, novas pessoas que vão estar atuando, novos diretores lá dentro. Só que o que eles fizeram, nunca ninguém fez. Então, se o teu medo é perder prestígio, você vai perder daqui a pouco. Você vai para algum lugar e vai ter um novo diretor de marketing da Adobe. Nada contra o diretor de marketing, se ele estiver ouvindo a gente aí. Espero que você seja uma pessoa do bem. Se quiser empreender, tamo aí. Mas esse prestígio é falso. É uma falsa sensação de que você tem prestígio. Daqui a 2 anos outra pessoa vai estar com o seu cargo. E você vai estar tendo que procurar prestígio em algum outro lugar. É um jogo errado de se jogar, o jogo do prestígio. E a pessoa que, padrão de vida, né, você falou da parte de riscos e tal, eu acho que no final do dia, qualquer coisa na vida que você faz sem o investimento correto e sem ter certeza de que esse investimento vai reduzir o risco, você vai ter sempre uma percepção de que aquilo é muito arriscado e de que você vai ter um padrão de vida pior. Tudo tem que ser negociado. Empreender, hoje em dia não existe mais aquele empreendedorismo. Eu ganhava salário mínimo quando eu empreendia. Isso não existe mais. Os investidores não querem que os empreendedores ganhem salário mínimo, porque ele não quer que o empreendedor fique pensando, putz, será que eu preciso sair dessa jornada agora para voltar para o mercado? Eles querem que você esteja numa situação confortável. Agora, se você quer tirar férias para ir para Dubai todo mês, ou né, uma vez por semestre, cara, acho que as tuas prioridades são outras por enquanto. Então talvez não seja o seu momento de empreender realmente. E tá tudo bem. Agora, se você entende que talvez durante 2, 3 anos você vai tirar férias aqui pro interior de São Paulo, que é incrível, você vai viajar talvez dentro do Brasil, você vai pra Argentina, você vai pro Chile, você vai para lugares que eventualmente são um pouco mais baratos e tá, de novo, conversado com o teu cônjuge, com a tua família, se é algo que vocês estão ok, isso não deveria ser um medo, assim, você não vai perder totalmente o seu padrão de vida, mas você está entendendo que é um investimento. E esse investimento inclui você abrir mão de algumas coisas. Não tem investimento sem você abrir mão de alguma coisa. Não tem, there's no free lunch, assim. Então, assim, você não vai perder necessariamente o padrão de vida, mas se a sua prioridade é só continuar aumentando o teu padrão de vida, neste momento empreender não é para você. E tá tudo bem, mas se você quer empreender, você vai ter que entender que por um momento o teu padrão de vida vai ficar talvez um pouco estacionado. Mas se dando tudo certo, você muda, né? Pra sempre, né? É o gráfico, você desce, daqui a pouco você bate lá em cima de novo. Mas eu acho que o descer, só pra gente finalizar esse ponto, eu não acho que você tem que vender tua casa e morar num apartamento menor, parar de eventualmente sair com a tua esposa pra comer num restaurante uma vez por semana. Eu acho que isso tem que estar na tua conta. E eu falo disso exatamente no livro que eu tô escrevendo. Essa jornada, a tua tesouraria, que é a tua grana, ela tem que ser muito planejada. E você tem que ter muito bem combinado quando que você para de insistir nisso. Chegou num ponto em que eu não tenho a atração que eu preciso e a gente já queimou o quanto de caixa a gente já se comprometeu, ou o tempo que a gente queria ficar nisso, passou e a gente não conseguiu virar a curva para o outro lado, eu acho que você deveria desistir e voltar para o mercado. Eu honestamente acho. Porque é um acordo. E você não pode ficar se mentindo pra você mesmo, pro teu cônjuge, que vai virar, e o negócio não vira nunca. Faça esse acordo, decida quanto de dinheiro você vai gastar, em quanto tempo. Você já define, ó. Cara, escreve num papel. Os próximos 2 anos, essas são as nossas férias. Vai custar tanto, já vamos até deixar comprado e tal. É isso aqui que vai ser o nosso déficit de dinheiro, tal. E se em 2 anos a gente não tiver esse sinal claro de tração pro negócio, eu vou voltar pro mercado, vou me reposicionar. E, de novo, eu acho que todo empreendedor tem uma ótima história para voltar pro mercado. Então, esse medo, eu acho que ele é muito mais irreal do que todos os outros que você falou. O mercado tem muito interesse por pessoas que passaram pela jornada. Bom, e o medo de não saber gerir um negócio? Porque isso, até quando eu comecei, era um medo para mim.
Isso é real, assim, quem fez uma faculdade de administração já tem dificuldade. Eu imagino, por exemplo, um médico. E eu estou sendo muito empático agora em relação a esse medo. É um medo real. Porque o médico, ele sabe... Cara, o cara sabe tirar uma caneta da tua garganta. Mas ele não sabe como contratar uma pessoa. Ele não sabe como olhar para o fluxo de caixa dele e ver se é positivo ou negativo. Ele não sabe nem o que é o fluxo de caixa. Eu acho que isso não deveria te impedir de entrar na jornada empreendedora. Mas eu acho que nesse caso você deveria procurar mentores ou pessoas que possam te ajudar com a parte de negócios também. Porque abrir uma empresa é diferente de tocar uma empresa. Então, ou você procura pessoas diferentes que vão te ajudar nesses dois momentos, ou você procura alguém que já faça os dois e que, ao criar o teu negócio, já te explica o que é necessário você saber para conseguir tocar esse negócio com qualidade. Então, eu acho que ele é um medo real, mas eu acho que tem tanta ferramenta e oportunidade no mercado para te ajudar que isso não deveria te paralisar. No final do dia, vamos ser bem honestos, você não sabe tocar um negócio. Ok. Mas se você nem encontrou um negócio a ser tocado, você já está com medo irracional ainda, de uma coisa que ainda nem existe. Descobre uma oportunidade, descobre um problema, descobre um mercado que você poderia atuar, faz tua primeira receita. Meu, não precisa de um CNPJ, faz a pessoa fazer um Pix. O governo vai te prender porque você não emitiu uma nota fiscal do teu negócio. Aí o negócio agora ficou sério. Pô, tenho receita, tenho um problema. Aí começa a se preocupar, e aí vai procurar ajuda para tocar o seu negócio. Mas assim, não tem esse medo antes de você descobrir se você tem um negócio que pode existir ou não. Tipo, você tá tendo uma ansiedade de uma coisa que nem tá no momento ainda de você ser ansioso. Eles adiantam muitos medos, né? Que às vezes nem vai acontecer. Às vezes nem é pra se preocupar. E tem um medo também da galera que acha que não tá pronta. E eu vejo que é muito sobre a autossabotagem, né? A gente vive isso aqui na prática. Muita coisa pra gente é normal, é básico, é o padrão que a gente já faz dormindo, se duvidar, e acaba se autossabotando muita coisa. Mas muita gente acha que não tá pronta. Eu converso com muito executivo que... ou empresário mesmo, né? Às vezes tem 10, 20, 30 anos ali executando um projeto... e aí fala assim, eu acho que eu não tô pronto, eu preciso de um certificado, eu preciso de... Enfim. Todas as coisas que eu fiz na vida sem eu estar pronto foram as melhores. Mas eu sabia que eu não estava pronto. Muito bom. Eu sabia. Eu acho que não é sobre não decidir as coisas, é sobre saber que você está decidindo uma coisa que você não está preparado ainda. E é você se esforçar para se preparar durante a jornada. Você aprende no caminho, né? Você acaba aprendendo muito no caminho, mas para aprender no caminho você precisa ter gente que já trilhou o caminho próximo. Eu acho que é muito burro mesmo a palavra, de você cair numa jornada e não ter se preparado para ter ajuda. Você não precisa estar pronto para pular de cabeça em alguma coisa, mas na hora que você pular, você tem que saber aonde você precisa evoluir e ter as pessoas próximas do seu lado para te ajudar a chegar lá. Você não quer nunca que a vida tome decisões por você. Eu falo muito sobre protagonismo com todo mundo. Você precisa ter protagonismo na sua vida. E às vezes o protagonismo é você se mexer antes de ser necessário. É você visualizar uma oportunidade, uma coisa que está para acontecer e você ter coragem de se investir naquilo. E coragem não é ausência de medo. É saber que o medo existe, saber que você tem que trabalhar em cima daquilo para resolver. Então, a sensação de estar pronto, a gente nunca está pronto. E provavelmente se você está pronto, você está tarde se mexendo tarde demais. E o que me incomoda muito é quando a gente deixa para a vida tomar decisão pela gente. Agora eu tô pronto porque eu fui demitido. Não, você não tá pronto. Você só foi demitido. E agora você precisa se mexer. A vida tomou uma decisão por você. Você não tomou protagonismo na sua vida. E assim, uma visão que eu tenho de vida, assim, eu acho que a vida é tão curta, a gente tem tão pouco tempo aqui, que não tomar protagonismo e não decidir as coisas, eu acho que você não tá vivendo. Sem entrar em religião nem nada, eu acho que a vida é um presente que é dado pra gente por alguém. Alguém decidiu que a gente já tá aqui, que a gente ia se conhecer, que a gente já tá hoje conversando aqui. Como eu tô sendo ingrato de não devolver esse presente com protagonismo? Eu acho que é um desserviço a quem nos deu, de novo, independente de religião, quem nos deu esse presente, a gente não tomar a rédea da nossa vida e tomar as decisões. E paciência, viver com as consequências. Para de viver com medo. Tipo, toma a rédea do que você quer fazer da tua vida. Não deixa a vida tomar decisão por você. Perfeito. É uma maneira muito fraca de viver. Perfeito. Só esse trecho aqui vai ajudar muita gente que vai estar ouvindo esse podcast. Eu tô com uma pergunta de curiosidade minha mesmo, assim. Você acredita que qualquer pessoa conseguiria empreender?
Eu acho que qualquer pessoa consegue aprender a empreender. Eu tenho uma palestra que eu exatamente pergunto se empreender é questão de perfil ou de atitude. Tá? Ou seja, a pessoa já nasce empreendedora ou ela se transforma em empreendedora. Por mais que tem mais de 140 fontes que eu uso para fazer esse material. Por mais que não tenha um consenso entre quem estuda muito essa parte, o que está sendo cada vez mais comprovado é que as atitudes empreendedoras podem ser treinadas. Existe uma coisa do nosso cérebro que chama neuroplasticidade, que não é o seu cérebro crescer como um músculo cresce, mas é o seu cérebro aprender coisas novas que ele ainda não conhece. Tá? E ele meio que se molda. Os médicos me perdoem aqui, não é moldar fisicamente, mas ele se prepara em termos de como ele funciona, a forma que ele funciona. E está comprovado de que tem muita atitude empreendedora que pode ser treinada nas pessoas. Hoje, o principal catalisador de uma mente empreendedora é a família. Isso é comprovado também. Mais de 70% da sua capacidade como empreendedor vem da tua família, porque o teu pai, ou tua mãe, ou tio, ou avó, ou avô que acabou empreendendo, vai imprimir em você alguns comportamentos que todo empreendedor tem. Tem uma lista lá que depois a gente pode passar, mas tem uma lista de comportamentos. Vem de família também. 70%. Caso não tenha vindo da sua família, ele vem, número 2, das suas experiências. Que é, por exemplo, você ter ido morar fora, ter tido dificuldade. Como empreendedor ele é um resolvedor de problema, você concorda que quanto mais problema você teve para resolver na sua vida, mais você treinou esse músculo, né? Então, se você se expõe a experiências empreendedoras, você acaba treinando esse músculo. E o terceiro é ambientes educacionais. Então, assim, tá tendo uma corrida hoje para as pessoas terem mentores, irem para faculdades de empreendedorismo, irem para cursos de empreendedor, porque às vezes a pessoa não tem isso em casa, nunca conseguiu se colocar nessas experiências e ela acaba indo para o ambiente educacional. Então isso é muito do que os livros, né, a literatura sobre o assunto fala. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem pessoas que têm predisposição por causa do ambiente que elas nasceram, e isso de fato a literatura comprova, mas eu acho que se você tem vontade de empreender, você pode treinar esses comportamentos, que é com a segunda e com a terceira etapa que eu falei. E especialmente a segunda, como é que você vai querer empreender se você não está no meio do empreendedorismo, se você não conversa com o empreendedor, se você, por exemplo, não vai trabalhar numa startup, não vai descobrir como é que é esse negócio na prática. Eu falo, você quer ter restaurante, vai ser garçom, vai treinar antes, vai entender como é que funciona isso. Não deixa pra sorte. Dei sorte, né? Sorte também é um conceito meio... Eu não acredito Tem uma muito frase que em eu falo sorte. que sorte é uma ventania que bate pra quem tá fora de casa, né? Ela te pega em Eu movimento, anotei né? quando você me Eu falou a falo muito primeira isso. vez, eu anotei essa frase. E eu acho que é muito disso, assim. E você não vai ter a sorte de empreender se você não tá conversando com empreendedores, se você não tá lidando com essas pessoas, se você não tá interagindo com elas eventualmente todo dia. Então, assim, predisposição existe, mas o comportamento empreendedor, ele nasce. Sabe um comportamento empreendedor simples que eu ensino para as pessoas? Tenha uma conversa desconfortável por dia. O que significa isso? Converse com uma pessoa, seja o porteiro do teu prédio, seja uma pessoa que você está no supermercado e você acabou de conhecer, a pessoa tá... Toma cuidado para não ser, né, mal entendido ali, mas assim, tenha uma conversa com uma pessoa que você não tem nenhuma expectativa do que ela vai te dizer e muda a tua cabeça. Não tenta a conversa inteira entender como ela pode te ajudar. Se pergunta como que você pode ajudar ela. Essa é a primeira quebra de pensamento. O empreendedor, ele está sempre tentando entender qual é o teu problema. Como que eu consigo ou alguém consegue te ajudar? Muda essa cabeça quando você interage com as pessoas. Para de pensar naquele utilitarismo, né? Tipo, como que eu consigo usar você para me ajudar? Sai desse pensamento e pensa como eu consigo te ajudar. E você só vai conseguir saber isso se você perguntar mais do que você falar. Pergunta mais sobre a pessoa. Sai daqui. Putz, que legal. Putz, o que você acha legal fazer? Como é que estão sendo suas dificuldades? Pô, você não é de São Paulo? Como é que está sendo essa adaptação? Tá sendo difícil? Tem alguma coisa que está sendo mais difícil? Posso te recomendar um restaurante? Às vezes é um detalhezinho, né? E a gente... Eu chamo isso de uma conversa desconfortável porque a gente é treinado no contrário. A gente é treinado a... deixa eu entender como que eu vou usar você para o meu benefício. E quando você começa a inverter a lógica, você começa a virar de fato um empreendedor. Porque o empreendedor, ele legitimamente está interessado em resolver problemas. E se você não conhece a pessoa e ela não verbaliza o problema, você nunca vai conseguir resolver esse problema. E aí, essa conversa desconfortável, e eu tenho muito mentorado que fala isso, nossa, tá sendo desconfortável para mim fazer entrevista. Eu falei, sim, porque a gente não é condicionado a fazer entrevista. A gente é condicionado a ser entrevistado. Caraca. A dar resposta e não fazer pergunta. E aí, quando você treina esse músculo,
você começa a virar cada vez mais empreendedor. E essa conversa desconfortável daqui a pouco já não é mais. Às vezes alguém que tá do seu lado vai falar, meu, para de puxar papo com as pessoas. A minha esposa fala isso, para, meu, puxar papo com as pessoas nem conhece, já viu amigo da pessoa em 2 Eu segundos. sou assim também. Não é? Puxo o papo com todo mundo. Eu gosto muito de perguntar, você pode até perguntar pro pessoal do escritório, que eu fico o dia inteiro fazendo pergunta assim, profunda da vida. Mas qual que é o seu maior medo? Sabe, Começa uma a coisa forçar. assim? E eu falo que começa forçado e desconfortável, porque a gente não é treinado, mas depois vira algo gostoso, algo É que você legal, quer você fazer. fica curioso. Você fica curioso. Tem horas que você tá de saco cheio, você quer só, né? Lógico. Comprar suas coisas no supermercado, né? Brinco também, né? Uhum. A gente tem que viver a vida. Mas não fica mais desconfortável você conversar com alguém. E aí você muda a tua mentalidade. Tem vários exercícios que eu falo nas palestras assim, que as pessoas podem fazer, mas esse é um que eu já, né, estimulo as pessoas a fazerem. Cara, tem uma conversa desconfortável por dia. Muito Você vai bom. treinar sua comunicação também. Se eu pudesse falar alguma coisa pra quem tá começando, treina comunicação, pelo amor de Deus. Muito bom. Eu vou até aplicar. Eu já aplico Não, um pouco, mas tem eu muita tô coisa que eu anotei aqui, intencional tá? agora. Não, muito bom. Tá sensacional. E aí, É que para algumas pessoas não é fácil. E eu entendo. Mas você vai ter que passar por isso. Você não vai empreender sendo uma pessoa que não conversa com outras pessoas e que não consegue ser empático. O empreendedor, por natureza, ele é empático. Ele consegue se colocar nos pés das outras pessoas e falar, caramba, eu preciso resolver esse problema. Ele tem meio que uma compulsão por resolver o problema. E isso você só treina quando você sabe qual é o problema, e você só sabe qual é o problema quando você interage com pessoas e quando elas te falam de fato o que elas precisam. Então, assim, e eu brinco que conversar com as pessoas é meio que um joguinho, assim, né? Porque a pessoa tá querendo entender por que você tá perguntando aquilo, e no final do dia ela não quer te falar o que ela acha, ela quer te falar o que ela acha que você quer escutar. E é uma dança, né? Conversar com pessoas ou entrevistar pessoas é uma dança. É o porque músculo, mais uma a vez. pessoa tá dançando o jogo de querer entender o que você quer ouvir, mas no final do dia você só quer ouvir o que ela tem pra falar. Então quebrar esse jogo, e aí muita gente que trabalha comigo tem essa dificuldade. E quando eles viram a chavezinha, e pra mim foi muito difícil. Muito difícil. Porque quando o Steve, né, passa a matéria, e esse é um dos principais pontos, né, porque o Steve fala muito de Customer Validation, que pra mim é a parte mais importante do empreendedorismo. Customer Validation que é você entender o problema. Customer Discovery começa, né, que é aprender o problema, e Customer Validation, que é você validar a solução que você tá indo pro cliente. Ele fala, se você não pivota o teu negócio, pivotar é mudar alguma coisa, você não se formava na matéria dele. Você bombava. Você podia não ter uma solução incrível, mas se você não aprendeu que você tinha que mudar a tua solução com a interação, você não fez o exercício correto. E a gente tem dificuldade, cara, que a gente é tão apaixonado pelo que a gente tem de ideia, que quando a gente tem que mudar, a gente parece que tá... A pessoa se apega muito, né? Tem que ser desapegado em relação a isso. E isso eu aprendi também, a mentalidade do empreendedor, ele é desapegado porque ele não tá ficcionado em entregar para o mundo a visão dele de como o mundo deveria ser. Ele tá ficcionado em entender como o mundo deveria ser. É aquela questão Essa é a de diferença. de você se apaixonar pelo produto, né? Pelo método. Você não quer transformar o mundo à sua visão. Você quer melhorar o mundo que já existe agora. Porque o mundo já roda. Ele já funciona. As pessoas já fazem as coisas do jeito... As pessoas já acordam, fazem tudo, vão dormir e acabou. Você precisa fazer isso de uma forma melhor. E se você não entender como elas fazem, você nunca vai conseguir propor algo melhor. Muito bom. Eu adoro quando você fala disso de neuroempreendedorismo também. Quando você me contou esse tema da sua palestra a primeira vez, eu fiquei muito interessada. Porque a gente às vezes não conecta o quanto que o nosso formação do cérebro influencia no empreendedorismo, pô, nos seus E eu negócios. faço perguntas assim, que são bem legais. Assim. Você acha que no final do dia empreendedorismo tem a ver com religião? E eu adoro começar com essa pergunta porque ninguém está esperando que eu fale sobre religião no primeiro minuto da palestra. E religião é muito polêmico, né? Como assunto, né? Uhum. Só que eu falo, você acha que, por exemplo, judeu empreende melhor do que cristão? Você acha que uma pessoa que é ateu empreende melhor do que uma pessoa que é judia? Então, assim, e aí as pessoas ficam meio... Aí todo mundo quer ser meio politicamente correto, né? A pessoa fala, não, acho que... é mais sobre cultura do que... Aí eu pergunto, tá bom, então vamos mudar. Você acha que uma pessoa que é rica tem mais chance de empreender que uma pessoa que não tem dinheiro? Você acha que existe uma relação direta entre a tua renda e a tua capacidade de criar um negócio transformacional? Aí as pessoas
Você acha que tem a ver com sorte? Você acha que existe gente sortuda? E a pessoa sortuda vai ter mais chance de empreender que uma pessoa que não tem sorte? Será que tem a ver com coisa hereditária? Tipo assim, nunca conheci meu pai. Mas meu pai era empreendedor, eu vou ser empreendedor? Ou não? Ou não tem nada a ver com a parte hereditária? Então, no final do dia, eu desafio o fato de que no final do dia você querer empreender e você aprender quais são os comportamentos que o empreendedor tem. Agora, se você não tem isso dentro de casa, vai ser mais difícil. Se você não se expõe a empreendedores, vai ser cada vez mais difícil. Se você não se coloca no ambiente educacional que fala de empreendedorismo, vai ser mais difícil ainda. Então, não é sobre como você nasceu, é sobre como você se expõe ao empreendedorismo a partir do momento que você nasceu. Sim, mas sabe que eu comecei no empreendedorismo e no meu caso, a minha família não é uma família empreendedora. Então, não tinha muitas referências de empreendedorismo tão próximo. E aí é muito nítido o quanto isso influenciava nas minhas crenças e nos meus medos no começo. Então, me travava e fazia eu tomar decisões que às vezes eram piores para o meu negócio por crenças de pessoas que estavam ao meu redor. Então, a minha vida mudou quando eu me inseri em lugares que empreendedorismo era comum. Empreendedorismo era para todos. Eu lembro quando eu estava pensando em partir para essa jornada do empreendedorismo, entrar nessa empresa desses dois empreendedores incríveis com quem eu trabalhei, que eu falava que eu ia para lá e todo mundo ao meu redor achava que eu era maluco. Exato. E aí em algum momento você começa a falar, cara, eu devo ser maluco. Porque só eu tô com essa vontade, só eu tô com esse... Então todo mundo aqui, não, fica aqui, cara, pô, você acabou de ganhar um carro no bônus trimestral. Pra que você vai querer sair? Qual é que é o bônus lá? Aí eu falava, cara, mas a pergunta não é sobre qual é o bônus, é sobre o que eu quero fazer. Tipo, claramente, ao me fazer essa pergunta, você tá me comprovando que eu tô tomando a decisão certa. Porque se pra você a decisão correta é o quanto tem de bônus, e pra mim é sobre o quanto de aprendizado eu vou ter, a gente claramente já tá em momentos diferentes ou com prioridades diferentes. E tá tudo bem. As pessoas às vezes têm prioridades diferentes, mas se a sua prioridade é empreender, você precisa se mexer. Ninguém vai se mexer por você. Se você continuar dentro de um meio em que empreendedorismo é loucura para as pessoas vão falar, você tá maluco? Você vai empreender? Pelo amor de Deus. Acho impossível, surreal, uma coisa fora do normal. E tá tudo bem para elas, porque aquela é a vida que elas querem seguir, elas não querem empreender, elas não querem entrar nesse mundo. Agora, para quem quer, você precisa sair desse lugar o quanto antes. Ou, beleza, você precisa se manter nesse lugar ainda, porque a realidade financeira é de cada um, e eu entendo. Cara, começa a conversar com mais empreendedores, pega um mentor, vai participar de um programa de aceleração, vai conversar com uma escola que fala de empreendedorismo, se mexe. Tipo, a decisão é 100% sua, mas enquanto você não mudar o teu ambiente, você não vai mudar. O teu ambiente define muito, por isso que eu falo que 70% do peso é o peso da família. Porque você vive a tua infância, a tua adolescência inteira com a tua família. Se a tua família não te estimula, mas você quer fazer isso, não vou falar que você tem que largar a tua família, pelo amor de Deus. Mas você precisa se colocar em outros ambientes, fora do teu ambiente familiar, que vão te trazer essas provocações. Senão vai ser sempre loucura. E quando você tá num ambiente que todo mundo fala que você é louco, que você é louco, que você é louco, que você é louco... Começa a acreditar. Você começa a acreditar. Então, e acho que no caso de para quem quer empreender é ruim, porque quem transforma o mundo são os empreendedores. Então você ser taxado como louco e perder teu sonho de empreender porque alguém tá desestimulando é a coisa mais triste. Porque você tem capacidade real de transformar o mundo. O empreendedor transforma o mundo. Por quê? Porque ele resolve problema. E o mundo tá cheio de problema. Tá cheio de mato alto. Eu falo, as pessoas resolvem já os problemas. Você fala, mas resolve mal feito pra caramba. Tem muito mato alto, tem muita coisa boa pra fazer. Então se essa pessoa que tá com vontade de transformar o mundo vai conversar sobre transformar o mundo com alguém e alguém fala que ela é maluca, imagina como ela deve se sentir. Então assim, toma a decisão, tá com você. Vai procurar mais empreendedor, vai entrar nesse centro de empreendedorismo, vai se conectar mais com pessoas que falaram. Porque a primeira coisa que ela vai te falar é, que da hora. Ela não vai falar que você é louco. Ela vai te preparar, pelo menos no meu caso, que sou empreendedor, voltando lá no ponto, separando o joio do trigo de quem não é e ficar dando aula sobre isso, eu vou te falar, cara, que da hora. Vai ser difícil, tá pronto, mas eu vou te ajudar. A gente vai fazer isso junto. 90% é você. Não vou te mentir. Mas assim, vai ser uns 90% um pouco mais fáceis, porque a gente tá junto. Mas vai ser difícil e tá tudo bem. Porque se for fácil também, você não vai mudar o mundo com nada fácil. E o momento de errar é o momento logo, né? De errar logo. Erra agora pra poder consertar o mais rápido possível. E empreender é sobre errar. Mas é sobre errar rápido. Sim. E aprender. Errar rápido e consertar rápido, né? Exatamente.
Eu vi uma frase esses dias, que inclusive a Letícia que me falou, que é uma pessoa hiper bem-sucedida virou e falou assim, eu errei mais vezes do que você tentou. Como é que é? Não, como é que era? O Federer tem uma frase, não sei se é essa do Federer, né? O Federer tem uma palestra Como é que que ele era, dá em Paulo? Harvard. É isso? Não, eu bati. Eu fracassei. Bota aí o vídeo do Federer. Editor. Eu fracassei mais vezes do que você tentou. É isso mesmo, Mário. É? É Então conhecida eu falei essa frase. certo. O Federer tem uma famosa em relação a isso, que é uma palestra. Uma palestra não, acho que é uma aula magna ou uma formatura que ele dá. Eu não lembro se é Harvard, Stanford, alguma universidade grande. E o Michael Jordan também fala muito disso, né? Ele fala assim, a quantidade de cestas que eu errei é muito maior da quantidade de cestas que eu fiz. E o Federer fala, ele mostra a quantidade de pontos que ele jogou e o Federer é campeão de tudo. E ele errou mais pontos do que ele acertou. Então, assim, não é sobre não errar. É sobre errar e não deixar o erro te abalar e você aprender com esse erro. Eu acho que o erro que não tem aprendizado, ele é um desgaste. Ele não faz o menor sentido. O erro sem aprendizado, esse de fato não deveria existir. Então você deveria entender o que você está testando, onde está o erro, e no próximo teste você não vai fazer a mesma coisa. Eu acho que insistir no erro é maluquice. Maluquice, não é nem burrice, é maluquice. Um exemplo prático, então eu tô vendo um monte de maluco aí, porque às vezes a pessoa chega aqui e ela, não, eu tô fazendo, enviando proposta, fazendo reunião e tudo mais, quantas você fez? Eu fiz 15, e fechou alguma? Ainda não. Como é que foi esse processo? Não, eu faço a reunião, depois eu envio uma proposta por e-mail e espero um retorno. Então, assim, faz um debriefing desse processo, né? Sim. Se o que a gente tá falando é errar rápido e consertar rápido, você tá fazendo esse modelo de vendas e tá vendo que não tá dando certo, faz um debriefing. O que eu fiz aqui de errado que fez com que essas pessoas não fechassem comigo? A pessoa já na próxima, não sei se é o exemplo, na próxima reunião ela já deveria ter feito algo diferente. Exato. E aí eu vejo que é isso, tipo, literalmente as pessoas têm a cabeça fechada a ponto de não acreditar que existe uma outra forma. Ela acha que a empresa não tá investindo nisso no momento. A empresa não tem caixa. Quando vê, assim, é um puta negócio enorme que essa pessoa poderia ajudar muito o negócio a crescer, só que ela não se põe a analisar o processo dela e testar algo novo. Exato. E é sobre você se colocar num local vulnerável de errar, e eu acho que isso muitas pessoas do mundo corporativo têm problema, porque o erro no mundo corporativo é muito punido. O erro ele é visto como uma rachadura na sua armadura, né? E você não pode deixar as pessoas verem rachadura na tua armadura, porque no mundo corporativo elas usam isso para se alavancar. O mundo corporativo é um mundo de soma zero no final do dia. Para você subir, alguém vai ter que deixar de subir, né? Então, ele te condiciona a, primeiramente, não mostrar vulnerabilidade, não mostrar erro, porque isso vai ser explorado pelas pessoas. O empreendedor, ele automaticamente sabe que ele vai fazer erros todos os dias. Só que ele aprende a aceitar o erro e colocar o erro dentro do processo criativo dele. O erro vira, no final do dia, informação. E você não evolui nada sem informação. Então, não é sobre não errar. É sobre errar tanto a ponto de que você aprende com esse erro. De novo, errar sem aprender é maluquice. Agora, errar como parte do processo de transformação não só é importante, normal, importante, como necessário. E no final do dia, isso a gente fala muito no neuroempreendedorismo. O empreendedor ele tem uma altíssima resistência à falha. Mas é porque ele já falhou muito. Você não tem alta resistência à falha se você nunca falhou. Você não aprende a andar se você nunca tentou dar um passo, né? Então você precisa tentar, você vai falhar bastante. E o empreendedor, até falando um pouco mais de neuroempreendedorismo, ele precisa falhar muito, porque uma das principais coisas que o empreendedor faz é o seguinte, ele pensa tão rápido, isso é comprovado pela neurociência, ele pensa tão rápido que ele vai tendo vários vieses. E o empreendedor é comum ele ter dois vieses, o de confirmação e o de otimismo, né? O de confirmação é você procurar sempre a tua confirmação, né? E o de otimismo é você sempre achar que as coisas vão dar certo. E sabendo disso, o empreendedor cria uma contra-armadilha, que é errar bastante. Porque quanto mais você erra, menos otimista você é e menos tendencioso a confirmar o teu argumento inicial você vai estar. Porque você já fez isso tantas vezes e tantas vezes deu errado,
que você vai entrando muito menos nesses vieses. Então é uma armadilha contrária que os empreendedores de sucesso fazem para não entrarem nos vieses de otimismo e de confirmação. Isso é comum. Então, quando você está nesse processo, você vai ter que errar bastante para começar a perder esses vieses, que são úteis para o empreendedor, porque o viés permite que você calcule as coisas mais rápido. Né? A sua cabeça funciona de forma um pouco mais rápida, porque você tem esses vieses. Mas eles também te atrapalham. Nossa, muito interessante. Isso aqui foi uma aula, né, para essas pessoas que estão ainda nessa corda bamba, né? Acho que se ela parar aqui, botar esse vídeo aqui no YouTube, né, botar na tela ali do computador, sentar e anotar e criar um planejamento ali de curto prazo, ela começa a empreender de imediato. E já está o convite, se alguém quiser, eu tenho um e-book sobre essa aula de neuroempreendedorismo. Se alguém tiver interesse em entrar em contato com vocês, eu mando. Porque é muito interessante o assunto, acho que pouca gente fala. Eu acho que muita gente fala sobre o aspecto emocional do empreendedorismo, que é vontade, perseverança, resiliência, que são as palavras fáceis de falar e que são as palavras em que a gente está falando sobre comportamento, né? Sobre como eu tenho que ser como pessoa. Vamos falar sobre as coisas que factualmente você precisa fazer para treinar o teu cérebro em relação ao empreendedorismo. E acho que o bom de você conversar com o empreendedor ou ter um empreendedor do teu lado como mentor é que essa pessoa já fez tudo isso. Então, quando ela perceber que você está entrando nas falhas, nos gatilhos mentais que vão te colocar num espaço ruim, ela vai ser a primeira a falar, tá tudo bem, já passei, sei como é, vou te contar a minha história, pá. Como é que você vai pedir isso para uma pessoa que nunca fez? Você nunca vai treinar a sua cabeça empreendedora de continuar interagindo e contratando pessoas que nunca passaram por isso. É um processo mental de adaptação do nosso cérebro. É neuroplasticidade. Isso existe. Isso é factual. Esteja do lado de pessoas que já passaram por esse processo. Porque quem nunca passou, você nunca vai ter a transformação, que a gente volta nessa palavra, que você precisa para virar um empreendedor. Faz muito sentido. Faz muito sentido. E assim, até puxando um pouco mais para sua mentoria agora, explica um pouco como é que funciona na prática, como é que é, o que vocês fazem. Bom, o que a gente falou, eu fazia muito informal, né? Uma coisa que eu falava, a pessoa vinha me procurar, falava, vamos conversar, e eu acabava ajudando a pessoa. Só que o que eu sentia, assim, a gente marcou uma reunião de 1 hora, cara, vou mudar a tua vida nessa 1 hora, a gente vai ter um baita de um almoço, você vai sair, não sei o que lá, e aí a gente vai se ver daqui a pouco, de novo, daqui a 8 meses. E aí, putz. E de novo, eu tinha 200 prioridades, de novo, e eu tô falando a palavra certa, prioridades. E aí, quando alguém vinha falar, acabava entrando na 21ª, 10ª prioridade, e acabava que ficava um horário super estranho. E eu falei, cara, a menos que eu formalize isso e transforme isso numa prioridade também para quem tá ouvindo do outro lado, eu não vou conseguir dar isso com qualidade. Vai ficar um negócio muito jogado. E eu acho que a pessoa precisa fazer investimento. Eu acho que é uma coisa que é necessária. Eu acho que é uma valorização do meu tempo, da minha experiência, mas ao mesmo tempo é a pessoa valorizando o fato de que ao estar pagando por aquilo, ela também pode exigir uma coisa de qualidade. Né? Se está muito no favor, funciona. Mas você tem uma dificuldade maior de exigir que a pessoa daquele outro lado entregue. E aí eu comecei a pensar, cara, tudo que eu passei, tudo que eu já aprendi, tudo que eu já empreendi, tudo que eu já ajudei de empreendedora, como é que eu transformo isso numa coisa que é um pouco mais factual, né? Que é um pouco mais fácil. Então, eu comecei a pensar em todas as ferramentas que eu já utilizei. E é muito legal, porque às vezes mostra as ferramentas para os mentorados e fala, caraca, achava que empreender era só pegar o dedo pra cima e sair conversando com gente. E fala, cara, não, assim, é sobre o que você faz, mas existe um processo, existe uma metodologia, existem ferramentas que você pode usar. Até para facilitar a entrega do seu conhecimento, né? E tangibilizar, cara. A gente às vezes menospreza o quão importante é você ter visibilidade das coisas e as coisas estarem tangíveis. A ferramenta te dá uma tangibilização de tudo que está acontecendo. Ela te entrega na tua frente o pedaço do processo por qual você está passando, o que vem no futuro e por onde você já passou também. Te mostra evolução, isso é muito importante. Isso é super importante. Vitórias, né? Exato. E também te dá uma estrutura de entender que existe um começo, meio e fim. Existe um processo, existe por onde você vai passar. E não tem shortcut, você precisa passar por cada etapa do processo. É totalmente necessário você passar. Então, eu comecei cara, coisas pra mim que eram muito naturais que eu falava, eu comecei a transformar isso em plataforma, comecei a transformar isso em metodologia. E hoje a gente tá ajudando muita gente. Então, assim, a ideia no final do dia é entregar pra pessoa um pouco de tudo que eu acho que é útil, tá? A primeira coisa que eu acho que é muito útil é ter alguém que já fez algo do lado dessa pessoa ajudando.
que tal ter alguém que entende como criar conteúdos educativos? Ou seja, entregar é muito importante. Você pode ter muito empreendedor que você vai conversar com pessoas e fala assim, cara, a pessoa é nossa, fora de série e tal, a pessoa não consegue passar nada, você não consegue entender. Então você precisa ser um pouco educador. Eu acho que o fato de eu ter passado por essa jornada de educação mesmo, ser professor, acho que isso ajuda também a entregar o conteúdo de uma forma que a pessoa entenda. Vai ter diferencial. É ter as ferramentas corretas e no final do dia, o mais importante é de fato me importar. Eu acho que esse que é um negócio que faz total diferença. Você pode ter todas as ferramentas do mundo, você pode ter a melhor forma educacional de passar, você pode ter experiência. Eu coloco eles em contato com diversos outros mentores. Eu tenho um conselho hoje dentro, né? Que são pessoas que são mentores, amigos meus, que já fazem mentorias. E quando algum mentorado precisa conversar com eles, no assunto específico que ele precisa saber, eu coloco em contato com esse meu amigo ou amiga, e eles já estão preparados para fazer. Eu já fiz um preparo daquele mentor. Eu explico o que o mentorado tá passando, o momento que ele tá, e ele consegue entregar para essa pessoa algo muito customizado, né? Mas voltando, eu acho que o mais importante é você se importar. Cara, a gente sabe, né? A gente podia ter continuado fora do Brasil. A gente ficou 2 anos morando fora. E, de novo, eu falava com meus amigos brasileiros que estavam lá em Berkeley, eles falavam, você é maluco. De novo, aquele papo, você é maluco, voltar pro Brasil. Cara, a minha missão é aqui, cara. Não tem outro lugar. Minha missão é aqui, a minha missão é com o empreendedorismo brasileiro. Eu tô fazendo isso há muito tempo. E é legítimo, no final do dia. Acho que, pra mim, isso é o mais importante. Não é fazer porque eu vi uma oportunidade de mercado, ou porque eu faço porque isso é o que mais me diverte. Da minha semana inteira é quando eu vejo que a pessoa está entendendo. Que ela, nossa, agora eu conectei os fios da minha cabeça da forma correta. E essa pessoa, ela nunca mais vai deixar de ser empreendedora. E isso é muito transformacional, porque assim, não é um conteúdo que ela vai colocar para dentro e daqui a 1 ano ela nem mais vai saber o que está acontecendo. Eu transformei a pessoa. Ela vai ser um empreendedor pro resto da vida. Ela vai pensar como um empreendedor pro resto da vida. E ela vai ensinar outra pessoa. Lembra que eu falei da família? Daqui a pouco essa pessoa vai ter um filho, uma filha. E essa pessoa talvez também seja empreendedora. Então a gente tá no final do dia pegando um vírus. Não é os vírus ruins, é o vírus bom. Eu tô disseminando esse vírus. Então acho que no final do dia é um pouco dessa vontade, né, de fazer isso. E eu falei, cara, enquanto eu não fizesse alguma coisa um pouquinho mais organizada, né, que tivesse conteúdo, metodologia, plataforma, que desse substância para esse produto, eu estaria fazendo isso subótimo. Eu acho que é uma paixão que eu tenho vontade de fazer de uma forma mais ótima, né? Mais profissional. Nossa, muito bom. Perfeito. Muito bom. E assim, para dar uma finalizada aqui também, puxar para o nosso final, queria te pedir para dar uma dica assim para quem está começando, ou um conselho. E também queria te perguntar um pouco sobre como está sendo sua experiência aqui na Atlas também, se é um dos nossos favoritos. Vou falar isso no podcast, é complicado, né? Corta essa parte. Então, fica à vontade para trazer esse momento final aí, e é isso. Eu vou começar pela segunda parte. Eu acho que eu entendo, honestamente, o que a gente está fazendo aqui como um presente, tá? Presente para as pessoas. Porque, de novo, não adianta nada eu acreditar honestamente que eu posso ajudar as pessoas e que elas precisam da minha ajuda se eu não consigo ter voz para falar isso, se eu não consigo alcançar as pessoas, se elas não conseguem entender. Se a pessoa está precisando do que eu possa ensinar para ela, ela não consegue escutar. Então, eu acho que o que vocês fazem, não só no meu caso, mas no caso de todo mundo que vocês têm, é genuinamente ajudar as pessoas a terem voz e as outras pessoas entenderem que elas podem ser ajudadas por pessoas. Eu acho que vocês têm uma curadoria muito grande de só trabalhar com gente que tem conteúdo de verdade, pessoas que são boas no que elas fazem. É um conteúdo que merece estar com as pessoas, só que as pessoas não sabem colocar isso para fora, né? Então, acho que é muito importante o tipo de produto que vocês têm. E eu acho que a gente, como sociedade, está entendendo e está desvinculando esse produto dos produtos que fazem mal, que é o produto que é só a venda pela venda. E eu não estaria com vocês se fosse a venda pela venda. Eu tô com vocês porque vocês genuinamente se interessam pelo meu produto. A gente não conversa só sobre como eu consigo dar mais voz para as pessoas entenderem que eu posso ajudar elas. Vocês conversam legitimamente sobre o porquê é importante eu ajudar as pessoas, né? A gente fala muito sobre isso, vocês são interessados, vocês sabem de todos os projetos que eu tenho, vocês são legitimamente interessados em como eu consigo expandir
esse produto para cada vez mais pessoas, para ajudar essas pessoas de fato. Então, para mim, isso é essencial. E eu sinto que é legítimo de vocês. Não é algo que vocês fazem simplesmente pelo produto. Vocês fazem pelo resultado do produto. E para mim, isso é algo que está linkado muito com meus objetivos. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria procurar ajuda. E eu, com o currículo que eu tenho, 36 anos de idade nas costas, tendo o mundo na minha frente, também considerei que eu precisava de ajuda. E tá tudo bem. E é um exercício de humildade que todo mundo deveria ter. E aí eu já entro no conselho agora. O primeiro é esse. Seja humilde em relação às coisas que você não sabe fazer. Tá tudo bem, você não sabe empreender. Eu também não sabia. Quase ninguém sabe. Ninguém nasce sabendo, né? Muito ninguém difícil. nasce. Por mais que você tivesse dentro de casa, eu tive dentro da minha casa. Eu falei pra vocês, meu pai é um empreendedor. Um dos empreendedores de mais sucesso que eu conheço, que eu mais respeito, que eu mais amo, é um exemplo de vida pra mim. E eu mesmo assim não aprendi. Eu tive que gastar dinheiro, tempo. Então, assim, seja humilde em relação a saber que às vezes não dá pra fazer sozinho. Você não precisa ser um herói mitológico da mitologia grega. O empreendedorismo não é sobre você fazer tudo sozinho, desafiar. Cara, não dá pra fazer sozinho. Não dá. Eu não teria feito nada do que eu fiz sem as pessoas que estavam do meu lado. Eu precisei de ajuda, eu precisei construir esse sonho com outras pessoas. Então, o primeiro conselho é: sejam humildes em relação ao que vocês não sabem. Se não é o Edu que vai ajudar vocês, alguém ajude, por favor. Não precisa ser eu. Ah, não gostei do Edu, não gosto de azul, não gosto de, sei lá, não acho que é legal, não gostei do Edu, sei lá, não gostei. Tá tudo bem. Que é importante também conectar com o mentor, né? 100%. Encontre alguém que você gostou. Fuja do picareta. Faça pergunta difícil. Você tem que fazer um processo seletivo também. Pergunta, o que você já fez? Me conta suas experiências. Como você acha que você pode me ajudar? Me dá um exemplo de alguém. Faça perguntas difíceis. Deixa o picareta meio que se correr pelo dinheiro dele também, meio que se esforçar pelo dinheiro dele. Então, assim, seja muito criterioso. Seja humilde, procure ajuda. Seja criterioso na escolha de quem vai te ajudar. E tomada essa decisão, se entrega um pouco, assim. Você não vai querer chegar daqui a 2 anos com aquela sensação de, puta, se eu tivesse me esforçado um pouquinho a mais, se eu tivesse, eu acho que não deu certo porque eu não dei atenção, não dei tempo, não dei foco nisso. Se entrega um pouco para essa jornada. Ela vai transformar a tua vida. De novo, pode ser que você não abra uma empresa. E eu sempre falo isso para as pessoas. Pode ser que no final a gente não abra uma empresa. Mas você vai aprender a pensar como empreendedor. E se você quiser fazer uma empresa daqui a 5 anos, você já aprendeu a andar de bicicleta. Você vai pegar a bicicleta e vai sair andando. Esse conhecimento, a gente fala de ROI, né? Esse ROI nunca vai embora. Porque não é sobre a matéria. Eu não estou aprendendo sobre o Canvas. Estou aprendendo a pensar como empreendedor. Não é conteúdo. Conteúdo a gente esquece. Bhaskara. Sei lá, alguém sabe Bhaskara ainda? Você não lembra mais. Mas você sabe ter pensamento crítico por causa das aulas de matemática. Você sabe ter pensamento lógico por causa de uma aula de matemática. Então, assim, o comportamento você muda quando você conversa com o empreendedor e você muda a tua cabeça. Talvez você não lembre o que é o Customer, não sei o que lá, Discovery, aquele assunto do livro Mom Test. Cara, tudo bem. Mas você aprendeu a pensar como. Daqui a 5 anos você quer tentar de novo, você sabe. Você sabe andar de bicicleta e pegar. Então, acho que eu daria esses conselhos. Seja humilde, seja criterioso. Tomada a decisão, se entrega, porque é transformacional. Eu estava numa aula semana passada com pessoas que estão com vontade de empreender e tal, de uma escola, e a gente, nossa, eu até me arrepio de lembrar, eles viraram e falaram: gente, a primeira pessoa aqui da turma, era uma turma de 100 e poucos alunos, emitiu a primeira nota fiscal ontem. Cara, a gente começou a bater palma e me deu que, cara, é muito gostoso. Eu lembro até hoje a primeira nota fiscal que eu emiti, sabe? É uma sensação incrível. E é uma sensação incrível porque você vira e fala: caramba, eu tô resolvendo o problema de alguém. Não é o fato, ganhei 5, 10, 15, 20, 30 mil reais da minha primeira nota fiscal, 60 mil, 120, 240. Cara, eu adicionei valor para alguém. Isso para mim é uma sensação que é difícil esquecer. Por isso que não tem ex-empreendedor. Depois que você emite sua primeira nota fiscal, tua cabeça nunca mais é a mesma. E eu acho que todo mundo, mas quem tem essa vontade, tem caminho para chegar lá. É só fazer isso que eu falei, procurar ajuda, ser criterioso e se entregar. Muito bom, agora não falta mais nada para você começar a empreender, você já tem tudo aqui dentro desse podcast. Para começar, pelo menos. Pensar em começar. E é buscar ajuda, né? Buscar ajuda, cara, com as pessoas certas. Eu acho que é sobre isso, assim.
é um exercício de humildade que é importante para todo mundo. E eu lembro uma vez que eu conversei com um potencial mentorado e ele começou a falar, ele queria mostrar que ele não precisava de ajuda, e aí eu falei para ele no final, falei, cara, acho que você tá, então só vai, você não precisa de ajuda, eu não vou convencer, você acha que eu vou convencer a pessoa que ela precisa de ajuda? Eu não precisa, a pessoa tem que primeiro entender. E aí ele deu uma assustada, ele, não é muito bem assim, não é muito bem assim. Eu falei, cara, a menos que você, assim, eu não falei, né, mas eu pensei, a menos que você mude sua postura em relação a essa jornada, tem como você dar certo, cara. É sobre ser humilde, porque você nunca vai saber mais do que o seu cliente. Se você já acha que você sabe mais do que ele na hora que começa a jornada, você nunca vai dar certo. Ou você vai aprender depois de gastar muito dinheiro e muito tempo e muito... Então, assim, eu vou ser o primeiro a te falar isso. Eu já vou te preparar pra porrada que você vai tomar. Mas você não vai tomar essa porrada sozinho, a gente vai tomar essa porrada junto. Porque eu já tomei. Eu vou absorver parte da porrada junto de você. Então tudo bem, vamos levantar. É o que o Rock falava lá, eu adoro aquela frase do... Não é sobre o quão forte você bate, é o quão forte você consegue tomar porrada, levantar e continuar. Só que se o Rock não tá lá do lado do filho dele pra ajudar, o filho dele ia tomar porrada e ia deixar aquilo abalar ele. Então assim, tá do lado de empreendedores nesse processo de criar uma empresa é importante, porque ele vai absorver parte da porrada com você, que você vai ter que tomar, e vai tomar. É sim ou sim. Sim ou sim. Só que aí ele vai te falar, vamos lá então, bora pra próxima. Literalmente, quando a gente desvalida um ponto ali do Canvas, né, da metodologia, eu falo, tá bom, qual que é a próxima hipótese que a gente vai fazer? Mas como assim? Não, qual que é a próxima? Acabou. Esse ponto do Federer já foi embora. Essa cesta perdida do Jordan já foi. Beleza, qual que é o próximo item que a gente vai validar aqui? E assim, aqui a gente considera que a gente só vende mesmo quando a gente vê que o nosso cliente tem resultado. Então, eu considero que é a venda quando eu vejo o sucesso de vocês. Então, é muito bom ver esse movimento que você está criando. Até para quem quer conhecer você um pouco mais, deixa aí rede social, Instagram, LinkedIn, YouTube. Fala aí pro pessoal para poder te achar. Boa. Instagram, Edu AS Camargo. Precisa até mudar depois, que honestamente não tá dos melhores Instagrams. LinkedIn, Edu Camargo, tá? Eu nem tento mais que as pessoas me chamem de Eduardo. É impossível, ficou Edu mesmo. Eu até apresentei como Edu já. Cara, aí sim, eu tô, assim, de novo, eu acho que vender, que é muito do que vocês ensinam e ajudam, né, a treinar essa metodologia, né, de como servir, né? Vamos usar essa palavra, vender não, servir, né? Eu acho que às vezes as pessoas não têm medo de mandar uma mensagem para tirar uma dúvida, achando que eu vou querer vender A verdade, eu nem sei se eu quero vender para você. Sendo bem honesto, eu nem sei se eu quero ainda, porque eu não sei se você tá pronto ainda pra gente entrar nessa jornada. E eu quero pegar pessoas que estejam, não vou dizer prontos no sentido de estar pronto ainda, mas se você tá afim de tentar, se você tá afim de se esforçar, eu vou te ajudar. Então não tenha medo de mandar uma mensagem achando que eu vou no minuto seguinte querer te vender alguma coisa. Não, que meu Deus do céu. Vamos trocar uma ideia, deixa eu trocar uma ideia, vamos conversar. E honestamente, se nem for o teu momento e a gente sentir que não é prioridade, você não deveria estar comprando de mim nem de ninguém. Essa é a verdade. Tá? Então pode mandar mensagem, pode tirar dúvida, pode combinar da gente conversar. Interagir mesmo. Né? Interagir, tirar dúvida, assim. Eu acho que isso às vezes impede as pessoas também, né? Acha que vai querer vender uma coisa. Cara, vamos lá. Eu quero te ajudar. Seja de uma forma profissional, seja te falando o que eu acho que você deveria tomar de decisão de vidas. Tem pessoas que eu viro e falo, cara, não é pra você isso agora, faça tal coisa. Tem gente que eu viro e falo, cara, faz um curso. Faz o MBA da Link, faz outra coisa. Não faz sentido pra você agora fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu entendo muito como servir. E eu queria que as pessoas não tivessem essa restrição de mandar mensagem, de interagir, porque acho que dá pra ajudar a pessoa independente de contratar uma mentoria. E eu tô aqui para ajudar as pessoas. É o meu grande objetivo de vida. Então, fiquem à vontade, pode mandar mensagem, interação, que no final do dia você vai ser ajudado de alguma forma. É isso aí, vamos ajudar essas pessoas, tem muita gente precisando. Exato, quero falar um pouco por mim agora, em nome da Atos, assim, pra mim dá muito orgulho dar voz, quando você traz isso de dar voz pra pessoas como você, assim. A gente faz essa curadoria não porque é da nossa cabeça, é porque realmente é propósito, e eu sei que essa palavra também ficou um pouco genérica agora, propósito, mas é mesmo, assim, e eu fico muito feliz quando você fala tudo isso, seus propósitos, suas visões, porque tá muito alinhado com a gente. E dá muito orgulho de fazer parte desse movimento de te colocar no mundo, para os empreendedores e ajudar mais pessoas. Então, obrigada, Edu. Obrigada pela presença.
eu que agradeço, vocês foram transformacionais no sentido de que eu acho que eu e alguns mentorados seus saem de um cenário de, usar a palavra vergonha, mas um cenário em que a gente Com a visão se turva, pergunta se a nossa voz deveria ser ampliada. Porque, de novo, acho que a gente fica com receio de ver tantas vozes ruins serem ampliadas, e eu falo, cara, eu não quero ser visto como um igual eu vejo esse cara charlatão. Será que eu não quero ser visto nesse lugar? E aí eu acho que vocês ensinam de que, de fato, a nossa voz não só merece ser ouvida, como ela precisa ser ouvida. É por isso que a gente escolheu nesse essa lugar. fatia do mercado, né? Principalmente por vir do mercado digital e ver que tinha muita gente ruim, só que vendendo muito, a gente falou, não, cadê as pessoas boas? Elas precisam fazer isso aqui acontecer também. Então por isso que a gente faz de fato praticamente um processo seletivo. Pô, eu quero dar a voz a pessoas boas porque eu sei que isso aqui vai ter um LTV infinito. É algo que não tem começo, meio e fim. E foi o que você falou, nas dicas que eu dou não participe de nada que não é um processo seletivo, por definição. Porque você precisa entender que existe um processo, existe um tipo de pessoa que eu consigo ajudar, ou que aquele serviço consegue ajudar. E se você não passou naquele processo seletivo, provavelmente você não é o tipo de pessoa que eles vão conseguir te ajudar. E tá tudo bem. Vai ter alguém que consegue te ajudar. O teu perfil de pessoa, para teu momento, para tua necessidade. Então, assim, trate qualquer contratação como um processo seletivo, no sentido de que eu também estou medindo se esse é o melhor lugar para me ajudar. Não seja simplesmente um consumidor de um produto. Eu acho que eu preciso desse produto. Seja criterioso em relação, eu preciso de fato, não preciso. Por exemplo, o investimento numa mentoria não é barato. Seja de vocês, seja... Mas é muito assim, cara, eu tô fazendo isso porque eu vejo retorno. E aí quando você vê retorno, tudo é barato no final do dia. O barato, cara, é muito relativo, né? É muito relativo. Então, assim, é uma decisão de investimento, vamos dizer, né? Em vez de falar que não é barato, é um investimento. E como todo investimento, você deveria olhar para a parte de retorno na hora de fazer. Agora, se o outro lado não tá julgando se ele pode te ajudar ou não, se ele não tá minimamente interessado em te entrevistar e conversar, como é que eu sei se eu vou ajudar você se eu nunca conversei com você? Não tem como. Não existe esse processo, não existe, né? Não. Então, perfeito, é isso aí. Vamos Muito que bom, vamos. Edu! Obrigada! Calma. Ainda tem um presente aí, né? É verdade. Edu, a gente fez um pequeno presentinho pra você, em sua tô curioso homenagem. aqui, peraí. E assim, uma coisa que você falou, antes de você abrir até, é que uma das coisas muito importantes do empreendedorismo também é família. Então a gente chamou uma família sua aí pra te dar um presentinho. Daqui a pouco tá entrando a mãe, a filha, o pai de Edu. Hugo na sua casa. Fazer um churrasco lá em casa, a família toda do Edu vindo de Fê também. Pode ler? Como é que Pode é? ler, Foi. pode ler. 19 de outubro. Vai ler, Vou ler tudo, né? vai ler em voz alta. Amores, são 14 anos juntos. Juntos desde o primeiro dia. Te acompanho todos os dias, em todos os momentos, bons, ruins e principalmente os maravilhosos. Faz 2 anos que recebemos o melhor presente, aquele que prova o nosso amor e a nossa parceria. Que mostra que juntos conseguimos dar à vida a coisa mais importante das nossas vidas. E que se juntos conseguimos fazer ela perfeita da maneira que é, o resto é fichinha para nós. Eu te amo, você é um orgulho para mim. Nunca vou cansar de te falar isso. Ao infinito e muito além. With all my love, Fernanda. Te amo, amor. É pra emocionar mesmo esse aí. Eu adoro essa foto aqui. A intenção é essa. E aí, Eu tem não vou mostrar uma- pra deixar o pessoal curioso. Não pode, é secreto. Uma atrás, que é a que você mandou no nosso formulário de trás. Não, essa daí mesmo. Essa aqui? Tá. Achei que você tava... Ui! Foi blur. Depois, pessoal da edição. Obrigada, Edu. Show de Valeu, bola, é isso aí. Vamos juntos. Valeu.